Ih, desse lado não parece que tá escritinho. Começou? Fala galera, chega lá nesse zap aí. Vem pra cá. Uma coisa séria que eu tô fazendo. Entrar aqui também. Fala, Ana, a próxima convidada tá aí. Ana Blessing, V. Lopes, obrigado pela presença. Por que às vezes a gente cabe e às vezes a gente não Ai, cabe? caramba. Agora dá pra ver. Se bem que fica espelhado, né? Eu queria que não fosse. Pera aí. Aí, nossa convidada chegou. Antes de te chamar, Ilana, essa aqui não tem É que o meu é chá. chá de camomila. É pra ela entrar na sintonia da Ilana, porque a Ilana é uma pessoa muito especial. Eu devo mais a Ilana do que ela pensa. Na verdade, eu falo isso toda hora pra ela, né? E não vou ficar rasgando cedo aqui não, mas acho que todo mundo quando começa uma carreira, um empreendimento, alguma coisa assim, ela precisa de um espelho. E até hoje eu não sei quem foi o espelho da Ilana. Então eu quero saber se ela foi assim a inventora dos celebrantes legais. Eu chamo de celebrantes legais. Os celebrantes fazem esse trabalho assim bacana e tal. E aí agora eu vou ter oportunidade direto de Laranjeira, não, eu moro em Botafogo pela primeira vez. Você não vai conseguir. Tô confundindo, tô nervoso. Pela primeira vez numa live de Instagram. Pela primeira vez numa live de Instagram, Ilana Resnick. Ah, tem isso, né? Desativar comentário para fazer a foto. Ah! Ai, gente. Peraí, que eu já tô fazendo alguma besteira aqui. Aumentei o som, agora sim. Ficou bom, porque às vezes quando você recebe a chamada, diminui o som, já vi isso. Mas você tá ouvindo bem a gente? Não, sabe o que aconteceu? Eu fui testar se a luz estava boa no FaceTime, fazendo uma ligação com o Google. E aí eu Diminui o som. pra gente comprar ela e aí voltar na hora Ah, pô. Mas tá ouvindo bem a gente? que eu tô ouvindo, já tô com o olho cheio d'água aqui. Vocês falam já coisas lindas, já nem sei mais, já, enfim, já tô. Ô, Ilana, você sabe que você é um fenômeno, você tá virando quase uma espécie de guru, de mestre das cavernas. Porque, sério, o senhor é mestre das cavernas? Da Caverna do Dragão? Qual é o nome do cara? É o Mestre dos magos. Mestre dos Magos. Porque foi muito doido, porque quando eu botei no post, aquele story, né, vai receber a Ilana, não sei o quê, muita gente que me considera tipo assim, um dos pilares dos novos celebrantes, começou assim, ela que te inspirou, finalmente eu vou conhecer a famosa, a lenda, o mito. Então, gente, para vocês que estão chegando agora, essa aqui é a Ilana. Fofo, Bruno. Você percebeu que todo fã-clube aí, tem várias pessoas que a gente está né? Não, Já tá aberta aí que é pra entrar. não, mas isso que eu falo isso para os convidados, que eu falo assim, gente, eu não tenho cara de pedir para amigo, para família, mas não, né? Porque toda semana, mas agora, você que não frequenta tanto, Eu não por gastei favor. crédito ainda, né? É a primeira vez, então ainda tô Não, com tem. moral pra pedir. Pois é. Semana passada a gente falou com a Ana. Ana não, com a Sara. Semana passada não, terça. Semana passada. Falamos com a Sara da da caramba, tanto nome. Da Tanto Celebrações. Uhum. E aí ela juntou 50 pessoas na live, bateu o recorde, assim. Aí a gente achando que é bombadinho, 10 mil seguidores, 15 mil seguidores. Cara, ela foi lá e deu show com a caravana do Ceará. É agora que a gente vê quem tem essa vida. Exatamente. Mas, ô Bruno, eu quero começar agradecendo muito, muito mesmo porque no começo da quarentena. Era muito essa história de live. Eu fui muito crítica a isso.
vários comentários física, né? Brincando, debochando, falando, eu não vou fazer live, eu vou fazer live. E aí veio o teu convite. E eu também era o convite de vocês dois. E foi tão maravilhoso, desde que você convidou depois, tá resgatando essas histórias, que são muito importantes, né? Trabalho. Sim. E a gente está em casa, e é só notícia horrorosa, doente. Você de olhar para as histórias engraçadas. Foi um presente que você deu sem querer, sabe? Não, mas o propósito aqui, a coisa nasceu sem querer totalmente. Eu fiz uma live com um camarada lá de Goiás, aí uma celebrante de Minas falou, eu também quero bater papo contigo. Aí eu falei, gente, mas eu justamente isso, eu acho pesado ficar falando de... Ih, a conexão tá ruim que o pessoal tá falando. Você tá perto do roteador? Eu tinha apoiado o telefone em cima do computador. Isso trava? Não. O nosso é apoiado em cima do computador. Mas o que eu falo, ficar perto do roteador. Não, eu tô no 4G. Ah, tá no 4G. E você? Não, eu tô no Wi-Fi. Meu tá, acho que tá bom. É o áudio da Ilana que estão falando. Vocês me escutam também? Agora sim, às vezes dá uma picotadinha, mas agora tá tudo certo. Então, não dá pra entender o que a Ilana fala. Você tem fone? Tenho fone. Onde está o fone? Peraí que eu tô tentando meu aqui. Eu vou pegar agora eu vou fazer uma live. Mas, gente, isso já é um mérito, porque os bastidores dessa live eu tive que ensinar para a Ilana como que se conecta, como entra numa live. Né? Ela falei, Bruno, aperta onde? Né? Não sei como é que entra, me explica a tecnologia. Aí ele falou, Ilana, você tem o quê? O Nokia da cobrinha até hoje, que você não sabe para entrar numa live? É isso, né? Exatamente, eu tive que dar print e envolver, Ilana, é aqui, você clica aqui e aí você se conecta. Ilana, você sabia que o celular também serve para falar? Não brinca! Eu não tenho esse Tem essa função também. Eu não tenho esse hábito, mas eu vou ficar esperta. Gente, falando nisso, enquanto a gente conserta os problemas técnicos, lembrando que tem promoção da canequinha. Eu fiz um post há 2 dias, participa lá do sorteio. A Ilana é uma pessoa de sorte, ela tem. Eu já tenho a minha, eu uso muito. Mas tô achando o áudio ótimo. Vamos retomar? Quando ele chegar com o fone... Eu vou... alguém tá comentando que tá ruim ainda? Ainda tá ruim, gente? Gente, meus tios estão muito fofos, muito engraçados. D. Léo Gaspar, DJ Lelo Cardoso, Ronaldo Xavier. Mas se eu botar o fone, aí eu vou ter que ficar segurando o telefone, né? Porque fica embaixo? Não, bota de lado o telefone. Não dá, não. Bota do lado do telefone. Eu posso ficar assim? Não, mas aí... Bota no lado, não pode não, né? Não, por que você não coloca... Por que você não coloca, tipo assim, ó? Tá melhor? Tá todo mundo ouvindo melhor? Acho que sim. Eu tô. Você consegue botar na beirinha do celular, do computador? Você deixa tipo... Tipo assim, ó. Eu acho que eu fiz um truque aqui. Você deixa tipo... Pera. Foi? Foi? Foi. Pra mim tá melhor. Já tá cheio de álcool gel aqui da minha vida agora. Eu que não tô escutando tanto álcool gel aqui. Pronto. Foi, pessoal? Eu achei até que ficou mais abafado, mas... Você tem que falar pra gente ouvir isso, pra ver se tá bom. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo certo? Acho que tá bom. Tá um pouquinho abafado, mas tá bom. Mas estão falando que não dá pra ouvir. Foi. Gente, decidam-se aí. Não, mas sabe o que acontece? Esse negócio tem muito delay. Às vezes tem delay de 30 segundos. Então a gente tem que esperar um pouco. Não. Tem delay de 30 segundos. Não tá saindo som nenhum, ficou pior, gente. Então tira.
Ó, ficou pior. Gente, vamos do jeito que tá? É, acho que assim tá bom. Deu umas picotadas bem leves, não foi nada de absurdo, não. Então vamos voltar para falar bem devagar. Tom de celebrante. Eu vou baixar um pouquinho o volume. Acho que eu vou. Eu acho que aí o volume tá muito alto também. Aí eu acho que tava dando esse eco aqui no meu com de vocês. Pode ser. A gente também usa a técnica do computador. Como que é? A mesma que a sua. Ah, não, sim, para só apoiar. Tá, mas aí o computador não Para vai, apoiar, né? senão reflete muito. Aqui. Mas o que eu estava falando é que a gente também achou, eu também estava com preconceito de live. Principalmente esse assunto abordando, o sofrimento das noivas, eu não sei quem, não sei o que lá. E aí, o que você faz durante. Vai fazer o quê? E aí, quando veio essa celebrante lá de Minas, Gabi com açúcar, ela propôs ter essa ideia, eu falei, tá, então. Funcionou, tá ótimo. Tá todo mundo elogiando. Eu falei, cara, então eu quero live para contar histórias de altar. E era para bater papo, o objetivo. E aí, cara, o feedback das pessoas era que aquilo ali era uma aula de celebração. As pessoas que estavam começando falando, meu Deus, e eu insegura porque um dia um mosquito pousou na minha testa. Cara, a gente vendo que os celebrantes mais bombados, que têm mais tempo de estrada, passam por mais perrengue que a gente e tal, papapá. Foi inspirando e fora a leveza. Teve noiva minha que falou, caramba, a gente só vai se ver agora em dezembro, porque o casamento foi adiado, e agora eu me sinto íntima de você. Então, assim, é uma coisa muito legal. Aí também falei assim, temos que trazer a nova celebrante do Bendita aqui. As minhas noivas meus noivos e noivas, eu falo assim, Bruno, eles devem se sentir órfãos, porque eu nunca apareço aqui. Então, cara, assim, o Bruno faz isso há 5 anos, então ele toma total à frente. E como eu não faço, nunca fiz, e não tenho esse hábito, né? Nunca precisei, eu meio que vai fazendo tudo. Só que eu acho injusto com quem fecha comigo, né? Porque, poxa, eu quero que eles tenham essa conexão comigo também. Eu acho importante eles saberem que eu existo, que eu tô tipo, equiparada com o Bruno, eu não sou funcionária dele, a gente é uma equipe, né? A gente trabalha junto. Ela pensa. E eu até falei pra Bruna que eu achei você super desenvolta na live que eu assisti semana passada com o Rafa e a Eva, você toda divertida fazendo perguntas. Eu falei, dá pra ver que ela tá celebrante pronta aí, né? Então é muito diferente mesmo, Dudinha, com certeza. Porque o meu problema não é timidez, não é. É só assim, como ele faz, ele tá acostumado, ele já tá no schedule dele. Tipo, não que seja um schedule regradinho, mas tipo, ele já tá acostumado, já tá no sangue. Ele acorda, faz e pronto. Ele não precisa ficar se maquiando, ele não precisa, sabe? Eu acho que eu vou começar a maquiar. Minha mãe mandou me maquiar para as lives com minha olheira. A minha própria mãe tá reclamando da minha olheira, mas Ela tá falando esqueci. aqui agora? Não, ela falou no em off, né? Mas aqui, Ilana, eu tenho uma dúvida real que eu não me lembro. Quando você virou... conta a história de como você virou celebrante, que aí depois, se você não responder minha pergunta, eu te pergunto. Tá. Mas até respondendo já a tua pergunta, quando eu virei celebrante, não existiam outros celebrantes. Eu, pelo menos, não conhecia. Isso não era uma coisa nem um pouco corriqueira, um pouco... Enfim, os casamentos eram muito padronizados, tinha os casamentos religiosos, os casamentos civis, era tudo muito idêntico, não só a cerimônia era muito parecida, mas os detalhes da festa, o convite, música de pista de dança, era tudo muito igual. E aí surgiu essa... Bom, na verdade não foi de caso pensado. Aí 2 amigas minhas, como eu já contei outras vezes, decidiram se casar, 2 mulheres. E aí eu me ofereci para fazer a cerimônia delas, por quê? Eu já vi... você se ofereceu? Eu não sabia, não. Foi um oferecimento meu mesmo. Eu fazia muito discurso em festa de família. Eu sei. Então eu já estava ganhando não só uma confiança assim, de segurar o microfone, falar para as pessoas, mas eu estava gostando desse lugar assim, de falar e ver a emoção das pessoas. Então
né? A tia chorava, a prima chorava, aí já tinha aqueles vídeos assim, ó, na minha festa, no meu aniversário, você fala tão bem. E aí eu pensei, poxa, é muito gostoso para mim estar nesse lugar de falar e emocionar, e eu vejo que para as pessoas está sendo também uma experiência especial. E aí quando... Ó, ela levantou a mãozinha, a Luísa tá aqui, que foi essa minha amiga que resolveu casar. Ela ia se casar com Ai, que legal. então, a Luísa é minha amiga desde muito criança na escola, a gente é uma interagiu e não tinha como o casamento ser civil na época, porque isso era 2010, religioso, oficialmente religioso também não. E aí eu falei, caramba, é tão corajoso até, né, de vocês duas, em pleno 2010, falar, não, a gente vai sim fazer uma festa, a gente vai sim celebrar. É claro que isso merece alguma espécie de cerimônia, que eu não sei qual vai ser, eu não tenho a menor ideia do que vai ser, mas eu gostaria muito de tentar fazer alguma coisa. E aí... Aqui, ó, a Elaine tá falando que eram ciúmes quando você não falava na festa de alguém. Total, Elaine é minha tia. E aí, eu falei pela primeira vez no bar mitzvah de um primo meu. E eu não falei no bar mitzvah do meu primo, que é o filho dela. Porque a nossa diferença de idade é menor, eu era mais nova, então eu ainda não estava nesse time de fazer o discurso. Aí quando um outro primo nosso fez bar mitzvah, eu já estava lá com os meus 20 anos, aí eu já estava me sentindo mais empoderada para falar. Mas tinha isso na família, ó, se falar na festa dele, vai ter que falar na minha. Se falar no... Quando eu tenho 15 anos, já está combinado que você vai falar. Então tinha esse schedule já para frente. E aí, quando eu fui fazer a cerimônia das minhas amigas, eu parei para ver o que já existia. E não existia esse modelo de cerimônia mais diferente. Aí eu falei, não tem problema, eu vou criar do zero. Como você, né, Bruno? Eu sou publicitária, redatora, então era como se fosse um job de criação, assim, né? Inventa aí uma cerimônia de casamento. Sim. E aí eu fui entender um pouco assim, por exemplo, no casamento judaico, o que acontece no casamento católico, no casamento católico, no casamento budista. Mas a coisa de condensar isso tudo, de entender mesmo o que seria a cerimônia, foi meio que da minha cabeça. Tá ouvindo? Só um momentinho, Lana, eu vou ter que me ausentar, que tá... Não sei. Ah, enfim, Eu tô usando interfone. Não sei. O interfone. Não, mas desculpa. Mas aí você sabia o nome celebrante? Onde é que você descobriu esse nome? Não, eu não sabia o nome celebrante. Eu falei, eu nem lembro se eu falei, eu vou celebrar o casamento. Eu nem sei. No começo eu não sabia nem direito como chamar. Aí eu lembro que eu vi as coisas de fora, por exemplo, como é que é nos Estados Unidos? Eu lembro que eu vi muito na Austrália, que era Celebrate, né? E aí tanto que eu fiz o meu site, eu vi um site de uma celebrante australiana, e aí eu, tipo assim, meio que como é que fala? O template, eu chupei dela, assim. E aí, ó, o texto não tinha nada a ver, porque até eles são mais duros. Mas... Eu acho que eu nem falava celebrante, eu acho que eu falava assim, eu celebro, mas acho que eu não entendia nem que tinha essa nomenclatura de celebrante, sabe? Sim. Eu dizia, eu celebro o casamento, mas eu não sabia nomear ainda, tipo, o cargo, né? Porque era muito, muito, muito novo, muito diferente. Pô, estão reclamando. Desculpa aí que estão reclamando. Acho que o Bruno precisa colocar um fone ou silenciar seu microfone. A Vivi tá mandando o WhatsApp aqui. Não tá legal o áudio. Bosta. Vou pegar o fone aqui. Quem era o microfone? O computador tá desligado. Sim. O computador tá desligado. Tenta... Conecta. Será que se eu segurar assim, melhora? Porque aí o telefone não fica apoiado na base do computador? Faz alguma diferença? Não sei, eu botei o fone aqui. Melhorou pra galera? Porque eu olhei no celular da Vidinha e tava ótimo, assim. Eu dei uma conferida, o som tava bom. Guga, se eu segurar assim, melhor? Não sei, eu botei o fone aqui. Melhorou mas tem que pra lá galera? dentro, Porque eu olhei no celular da Vidinha e tava ótimo. Ó, tem gente dizendo que tá melhor. Melhora muito. Então eu posso ficar segurando, porque eu acho que... Aí vocês vão ver minha cortina. Mas tá bom também, não tem problema não. Que aí eu vou ter que virar assim. Então agora você vai desistir de fazer o papo longo, né? Vai ficar segurando na munheca.
É que eu falei pra você, né, Bruno? Eu fui separar as histórias e tinha, sei lá, umas 1.500 histórias. Eu acho que não vai caber em 1 hora. Aí você disse, não, tudo bem, a gente entra em 2. Então, acho que você ficou sem graça de me cortar, né? E aí agora, vamos ver quanto tempo esse braço aguenta aqui. Bom, então eu tirei o fone, não estou de fone, porque senão a gente vai ter que dividir aqui, mas se precisar de fone, mandem mensagem aí. Eu aproveitei para tirar o meu casaco porque eu tava com um calor com esse chá. Esquenta. Mas aí fala, aí como é que você descobriu o Celebrante? Não, aí eu acho que a palavra veio depois, porque quando eu comecei, eu não pensei assim, em fazer site, em fazer Instagram. Não tinha nem, acho que nem existia Instagram ainda, sabe? Então não tinha essa coisa tanto da divulgação. A divulgação na época era assim, eu espalhei para todas as pessoas que eu conhecia. Olha, se você souber de alguém que queira um casamento diferente, que conte a sua história de amor, eu tô aqui para isso. Então foi essa divulgação boca a boca, não foi uma coisa já de profissionalizar de cara. Então eu acho que talvez eu não tenha me preocupado com o nome de cara, sabe? Sim, não, é porque eu fico pensando assim, como publicitário, como é que você tem que dar um nome para que, tipo assim, a gente tem que dar um nome para a área, para o cargo, sei lá. Não, uma coisa interessante é que não existia essa categoria nos blogs de casamento. Não, e não existe até hoje em muitos, né? E aí, para mim, assim, até uns 2, 3 anos, era difícil explicar. A minha avó até hoje não sabe o que eu faço. Então, é difícil das pessoas entenderem mesmo. Para você deve ter sido 10 vezes mais difícil explicar e tal. Muito difícil, é difícil até hoje. Várias vezes eu dizia, como se fosse uma juíza. Aí agora eu falo, é tipo um padre, só que colorido. Aí eu acho que quando você fala a palavra padre, Parece as que é um pessoas padre. entendem. É porque você fala cerimonialista, as pessoas pensam na organização da festa. Você fala padre, o padre não é o cara que vai cuidar do docinho, o padre não é o cara que vai ver se a noiva entrou, o padre é o cara que está no altar. Então é tipo um padre, só que é colorido. Não, a gente está testando aqui com fone, vamos ver. É difícil hoje. Acho que os deuses da tecnologia não iam ser tão generosos com a Ilana assim também. Pois é, né, menina? Que coisa. Logo na minha vez aqui. Digam aí se tá bom. A gente está aqui. Será que aqui é o microfone? Vai ficar batendo pra cacete? O seu é o microfone. Eu posso fazer. Bom, falem aí se tá batendo. Deixa eu ver. Eu fico segurando aqui. Não, tá todo mundo dizendo que melhorou. Não, não precisa segurar não. Tá um tal de bota-fone, tira-fone, né? Mó doideira. E não tava rolando assim antes, não. Tava com as outras pessoas, tava fluindo. Mas só para avisar todo mundo, quem tocou na campainha foi um pão que a gente encomendou. A gente encomenda um pão desses bonitões assim, artesanais. E aí vai ter pão aí pra semana. Que bom. Isso aí. Bom, não, aí beleza. Aí conta aí. Aí como é que você virou Aí beleza. Aí você seguiu assim, tendo que explicar pra todo mundo e virou celebrante assim. Você falou que a tua avó não entende até hoje o que você faz. Tem muito pouco tempo isso, eu fui deixar alguma encomenda na casa da minha avó, na portaria da minha avó. Aí a minha avó aproveitou que eu ia passar, desceu com a minha tia-avó, que mora no mesmo prédio que ela. E aí quando eu cheguei, elas estavam conversando com uma terceira senhora, que eu nunca vi na minha vida. E aí ela falou assim pra amiga, né? Olha, fulano, essa aqui é minha neta, essa aqui é minha sobrinha que faz casamento. Aí faz casamento, pode ser tudo, né? E aí essa amiga falou, você organiza festa? Aí eu falei, caramba, vamos lá. Não, eu sou aí eu falei, não falei isso tipo, eu falei, eu sou juíza de paz. Aí a minha tia me deu um esporro na frente da mulher. Não é juíza nada que não tem efeito civil a sua cerimônia, é uma celebração do amor, você conta a história. Eu falei, caraca, te deu uma aula. Já tá esperta, já fui mentir na frente dela, me dei mal, tá vendo? Não, pois é, às vezes eu chego no evento, aí eu falo celebrante, o segurança não entende. Eu falei, tipo padre, eu sou pastor. Isso aí. Pra não ficar rendendo ali, tipo, mostrar, fazer me vender ali, né? Fazer o portfólio, a descrição Olha, eu celebro, assim, não tem efeito civil, mas você fica lá. O nome Casamento Colorido veio quando? Mas aí por que você... Esperou um tempo, ele veio logo depois.
Você sentiu necessidade de nomear? Então, quando eu fiz o casamento das minhas amigas, que era um casamento homoafetivo, eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer só casamentos homoafetivos, porque eu acho que não tem demanda para casais hétero, porque eles já têm as opções, e eu acho que é um trabalho muito bacana, assim, ser porta-voz do amor de casais que não têm o seu amor dito em voz alta, muito pelo contrário, precisam se esconder. Então eu achei que eu ia ser uma celebrante de casamentos homoafetivos. E aí, quando surgiu o primeiro casal que quis me contratar, eu falei, então eu vou precisar de um nome, né? Quem sou eu? Vou ter as fichas para ler? Vai estar escrito o que é nas fichas? Eu pensei isso também. Aí precisa dar um Mas eu passinho a já tinha mais. referência quando eu cheguei. Tipo assim, Até eu da tô coisa falando das que eu pensei fichas, isso também. né? Mas eu já tinha referência. Tipo, pô, peguei o molde ali do que funcionava. E aí essa coisa do nome, eu acho que foi um conjunto de fatores, assim. É claro que o colorido remete ao casamento homoafetivo, mas o colorido era assim, a coisa das cores era uma bandeira muito pessoal minha, né? Eu me vestia muito colorida, eu usava um óculos roxo em formato de coração, era uma coisa que eu refletia muito um jeitão meu, assim, mais jovem. Eu tinha 25 anos, trabalhava em agência, um ambiente super descolado. Então eu me vestia muito colorida. O colorido era uma coisa que as pessoas já associavam a mim. E eu achava também que a coisa das cores remetia a algo de liberdade, de possibilidades, e não alguma coisa engessada, né? Se pode ser colorido, pode ser de qualquer cor, pode ser de qualquer maneira, sabe? Essa celebração. Não vai ter uma coisa engessada. Então achei que o colorido encaixou bem nesse sentido. Nem sei se hoje é um nome tão bacana. Depois surgiram nomes que eu acho bem mais legais, assim, eu mas. adoro. Você gosta, Eu acho maravilhoso. Assim, Eu amo. Cara, mas às vezes a marca transforma, né? Tipo assim, hoje em dia, se eu fosse, eu não sei se eu falaria bem dito casamento ou casamento colorido, sei lá, cerimônia, enfim. Às vezes a palavra cerimônia já posiciona melhor para o que a gente. Casamento colorido parece assessora de casamento homoafetivo, talvez. Ou então Parece decoradora decoração, também. Muita gente pensa que é decoração. Mas quando, mas quando a marca. Exatamente. Faz todo sentido. Adoro. Quando a marca vai criando a sua força, ela fala por si só, né? É incrível. Não, também acho. Acho que hoje em dia foi, assim, é minha paixão, e beleza, é esse nome, mas acho que se eu começasse hoje. Mas aí também eu ia ter outras referências. É claro que depois é muito fácil, né? Criticar o que faz. Não, na verdade, isso é muito doido, porque quando eu fiz a minha primeira cerimônia, eu não te conhecia. E aí eu fiz a cerimônia. Aí eu fiquei com a mesma coisa que você ficou na sua cabeça. Do tipo, não existia isso, né? Porque quando mas na eu fiz tua a primeira primeira, você já era bendito? como amigo. Já tinha ficha? Não. Não, foi num papel A4, o amigo engraçadinho falando. Então, não, a primeira dele ele nem sabia que você existia. Não, exatamente. Só que aí o mesmo impacto que aquilo te deu, me deu. E antes daquele casamento eu fiz muita pesquisa, não achei nada legal para copiar. E aí eu criei o meu jeito. Só que depois que eu te conheci, eu achei uma coisa legal para copiar. Não, mas aí foi nisso. E aí até a Luana, não sei se ela tá aí, a Luana Luna, ela falou que ia estar na live. Eu espero que esteja. Aí uma vez eu conto para todo mundo, mas eu nunca dei nome ao boi, né? Eu ficava no meu trabalho dando coisa de casamento, não sei o que lá. Aí um dia ela entrou, eu estava no seu site, eu estava vendo alguma coisa sua. Ela falou, você conhece a Ilana? Eu falei, não. Você vai casar? Eu falei, não, é que eu quero fazer o trabalho dela. E aí foi ela, não, mas eu te dou o contato dela, você fala com ela. Eu falei, não, quem sou eu? A menina vai achar que eu tô querendo roubar espaço dela, né? Tipo aquela cabeça de publicitário. Uhum. Não faz isso não, eu tô aqui na minha, quero só fazer isso como hobby, se for e tal. Aí um dia você me mandou uma mensagem no Facebook, eu não esqueço, assim, que foi muito legal. Então, se você que está vendo a live e fala que eu sou generoso, agradeço a ela, porque eu achei que aquilo ali me fez, tipo assim, cara, essa garota foi tão generosa comigo, eu tenho que retribuir isso pra galera. Assim. Travou. Olha lá, Luana, chegou. Oi. Foi teu 4G aí que deu zebra. Foi aqui,
Não sei, acho que foi, porque aqui tá top. Não sei, não. Mas olha, a Luana entrou, tem uma mensagem boa aqui, ó. Centrado no coração. A Ilana foi a celebrante que fez minha irmã chorar do início ao fim do casamento da minha chefe no Rio. Detalhe, ela nem conhecia os noivos. Foi a minha primeira referência como celebrante. Ah, eu acho que foi o casamento da Fabi, do Thiago, que ela tá falando, que foi muita emoção também, foi muito legal. Bebela. Chamei a Ilana pro meu casamento antes de ter data. Dai Magalhães. A Bebela, eu fiz o casamento das duas irmãs dela, e agora eu vou fazer o dela. A gente só tá esperando chegar dezembro, porque era março. Então isso é muito legal também. Você deve viver isso também, né? Você faz o casamento de uma pessoa da família e você fica naquela família ali, né? É muito gostoso. É muito doido. Eu já fiz um casamento de 4, quer dizer, não são irmãos, né? Porque um é cunhado, enfim, mas aí você vai vendo, assim, você vai vendo crescer, depois você chega a ter uns filhos, né? E é muito doido, porque eu acho que eu comecei ontem, mas é muito doido, assim, da mesma forma os amigos, a galera do Alejandro e da Bruna começou no casamento da Giovanna e do Igor, que ontem completou 2 anos. Só que de lá pra cá... Tem 2 anos? Completou, de lá pra cá eu fiz 8 casamentos da galera, assim. Olha só. Aí fechei o casamento essa semana pro ano que vem do primo dela, tipo, existem uns casamentos mágicos, assim, não sei o que é que botaram na não, tem uns lá. que são assim, você faz esse e vem uma corrente depois, né? E aí você reencontra as pessoas nos outros e é delicioso. Olha lá. E a Luciana Spector, Ilana me faz chorar em todos os casamentos, é pura emoção. Ai, fofa. Nossa, a Luciana tá sumida. Uma doideira. Ela trabalhou comigo na agência, na Crama, onde eu conheci a Luana, que me viu falando. Mas a Ilana, eu também recebi uma mensagem do Facebook dele perguntando se eu topava ser celebrante com ele. Como é que é? Mentira. Não, porque ele falou que ele recebeu uma mensagem de Facebook sua falando sobre ser celebrante. Eu também recebi uma mensagem de Facebook dele. Eu tava do lado dele, no caso, ele mandou uma... Mentira. Uma noiva mandou um WhatsApp pra ele, a gente já tinha esse projeto de eu começar, e nunca começa, né? Nunca começa. Aí uma noiva desesperada que casava em 10 dias. Assim, minha celebrante tá com descolamento de placenta, tá grávida com descolamento de placenta, não pode fazer o casamento, eu preciso de uma ajuda sua. E aí foi aí que a gente botou o nosso plano em prática, mas foi super de surpresa, mas foi super maravilhoso. Mas eu acho que tem coisas que só começam assim mesmo, porque provavelmente você ia achar que não estava pronta, que não era hora, espera mais um pouco e de repente, não, assim, a hora te escolheu, não foi você que escolheu a hora e quando você vê foi, né? Nasceu. Isso. Nunca. Ele correu atrás, com um ano ele procurando, encontrou você. Eu achei muito doido isso, você se garantir pra casar alguém, né? Mó responsa. Eu falei assim, ninguém nunca vai me chamar pra isso. Aí me chamaram. E não, você, Fala, desculpa, Virginia. Não, fala. Não, é que a gente fica achando isso, né? Já tem um padre que faz isso há 100 anos, assim. Aquele mesmo padre já fez 550 mil casamentos. Por que vão me escolher, que acabei de chegar, enfim... Mas não, cara, quando a gente leva uma coisa que é feita com muita verdade, com muito carinho, e a gente trata o nosso trabalho dessa maneira, as pessoas sentem esse amor, se sentem tocadas, e quando a gente vê, tipo, a coisa já funcionou, já foi embora. Tá, então, eu não falei isso aqui, mas esse ano a Ilana completa 10 anos. Eu ia botar lá no story, bodas de estanho, mas estanho é um nome tão feio que eu falei, estanho é meio old school, né? Estranho. É meio estranho. A gente podia criar uns nomes novos. O que você acha para essas bodas que existem? Eu não gosto de nenhum nome de bodas, tudo feio. Vamos criar umas bodas novas. Existe umas bodas maravilhosas. Bodas de beijinho. Eu gosto de bodas de beijinho. De algodão doce. De algodão doce. Mas outro dia alguém botou, sei lá, bodas de trigo. Aí eu falei, que é trigo, né? Trigo é 20 anos, é 1 ano. Você tem a menor ideia. Aí acho que era 3 anos. Bodas de trigo, chato. Não sei, a gente pode criar uns nomes melhores aí. Vamos pensar nesse job aí, vamos, Bidinho. Isso é bom. 5 anos é bodas de madeira. Então é fácil. Madeira é bom, 10 meses. Aqui, mas me conta aí, nessa estrada de 10 anos, qual o maior perrengue que você passou?
Perrengue. Ai, gente, eu fiquei pensando nessas histórias. É muito perrengue, Bruno, sério. Eu fiquei pensando que na semana passada eu estava conversando com o Rafa e com a Eva, e a gente estava falando, né? Todo celebrante tem história com chuva. Que a chuva realmente é a maior inimiga nossa durante a cerimônia. Então, já tive cerimônia que choveu de molhar tudo, de chuva de vento, que mesmo com cobertura todo mundo se molha, tem gente que sai correndo, e aí no final fica aquele clima de cenário de guerra, assim. Esse perrengue da chuva já é default, tipo, cara, se você Quem nunca passou por isso, vai passar, vai. O meu primeiro foi assim, começou com uma chuva que começou 2 horas da tarde e quando eu fui dormir, que era quase meia-noite, ainda estava chovendo, mas não era uma chuvica que parava, era uma torrencial. Mas eu acho que quando chove antes do casamento começar, dá para se pensar num plano B. Quando chove no meio da cerimônia, e eu já tive também que parar a cerimônia no meio, e aí pega o altar, pega tudo, monta em outro espaço, continua a cerimônia em outro espaço. Muito ruim. Eu nunca assisti essa cerimônia, mas acho que é uma história, né? É difícil recomeçar. É muito broxante, assim, né? Para o celebrante. Eu já tive que recomeçar umas 3 vezes. E deu, assim, eu achei que não foi mais difícil recomeçar. Eu achei que mais difícil foi uma vez que os músicos tiveram que parar de tocar, todo o equipamento deles ia dar curto, o microfone meu não funcionou, todo mundo tava morrendo de frio, e aí eu tinha a sua voz, você ficou no gogó. Pois é, só que muita gente fala assim, eu gosto tanto da sua voz, a sua voz me acalma, a sua voz é bonita, mas a minha voz, ela é muito baixa e ela precisa do microfone para ela ganhar um alcance. Se eu tiver que gritar, fica horroroso, né? Fica uma voz estridente, muda o tom, não tem emoção. Então, essas chuvas, às vezes, esses perrengues tiram a emoção também por isso, porque pra gente que trabalha com o microfone, o som é tão importante quase quanto o texto que a gente vai dizer, entendeu? Exatamente. Mas eu tenho muitas outras histórias de perrengue melhores do que de chuva e mais originais. Eu posso te contar, se você quiser. Então, lê na sua cola aí, ó. Eu fiz no papel, porque, né? Não. A pessoa trabalha com iluminador, entendeu? Fofa. Muita organização. Não, eu tive uma história que também é um clássico, mas essa foi divertida, que era de uma criança que vinha trazer as alianças, mas era a filha dos noivos, né? Então era uma criança de uns 5 anos. E ela estava no altar com a gente, aí ela pulava, ela dava cambalhota, ela se pendurava na decoração, ela estava assim, num parque de diversões no meio da cerimônia. E aí foi lá no meio do mato. Na hora que ela ia entrar com as alianças, a Rosia Medeiros, maravilhosa, pegou a criança e foi posicionar ela... Meio do mato é um sítio, tá, gente? No sítio meio... No meio do mato, parece que foi desovar um corpo, assim, né? Não, é um sítio sensacional, lindo, que a gente ama. Eu trabalho com convite, antes de começar a casar, o Bruno começar a casar pessoas, eu trabalhava com convite de casamento, né? Aí um dia foi um casal falando, o nosso casamento vai ser no meio do mato. Aí eu, nossa! Que rústico, né? Mas no meião mesmo. É bom, né? Que economiza com aluguel de espaço. Gente. Vamos no meio do mato. Capinada, assim, né? Bota uma mesa ali de madeira. Só é difícil achar o endereço, né? No convite. Meio do mato. Cara, qualquer lugar. Qual mato? Mas sim, aí a Rosi... Mas aí a Rosi foi posicionar a criança, e na hora que a criança vinha com as alianças, ela fez uma graça que ela fez assim, jogou pro alto as 2 alianças, e uma caiu no chão e a outra sumiu. E aí a Rosi, a outra aliança, achei que fosse a outra criança. Não, a outra aliança, era, né? As 2, uma se perdeu. Sim. E aí a criança não entrava, e aquele clima do tipo, alguma coisa deu errado, a música já estava se repetindo, a criança não vinha. Aí a Rosi, muito sagaz, tirou a própria aliança dela de casada, do dedo dela, deu na mão da criança e falou assim, amorzinho, finge que não aconteceu nada, vai, entrega para sua mãe e pro seu pai lá, vai. E aí a criança veio. E aí a Rosi veio no meu ouvido e falou, Elana, aconteceu isso, mas tá tudo bem, eu já dei a minha aliança para ela, e vai dar tudo certo. E eu lá, escutando Rosi, vendo a criança entrar, a música tocando, aí a menina chega no altar e grita assim, mamãe, perdi as alianças! Que aí quem não sabia, soube, a noiva que era para ficar tranquila porque o problema já estava semi-resolvido, já desesperou. E aí depois descobriu-se que a aliança tinha ficado presinha na roupa da menina. Então
foram achar quando tiraram a roupinha dela pra ela dormir em casa, né? Ó, Oculares Filmes. Se fosse a criança sumir, tudo bem. Mas as alianças... Não, nessa hora, se a criança sumir, é menos problema, também acho. Não me toca nesse Exato. momento. Mas eu tenho uma história de perrengue que eu queria contar, que não é durante a cerimônia, mas foi pra chegar na cerimônia. Porque a gente, às vezes, tem que fazer tenho casamento em uma um lugar brava. que é muito difícil o acesso. Né? Esses sítios grandes, às vezes, são em lugares que a gente não está acostumado a ir. É rua, às vezes, de terra, o Waze não capta, né? E você imagina isso há muitos anos atrás. Eu tinha uma cerimônia para fazer em Niterói. E o meu pai, ele é meu motorista para longas distâncias. Ele me acompanha, ele dirige para mim. A Vidinha falou semana passada que que teus pais foram também te levar para Vassouras. Meu pai é total meu motorista. Eu brinco que eu tenho que assinar a carteira dele, que ele vai me processar, que já tem anos que ele trabalha para mim. E ele estava me levando para Niterói, para Pendotiba, para um lugar que a gente não sabe, nunca tinha ido. E aí eu botei no Waze e o Waze teoricamente achou. E aí a gente, já na região, percebeu que era um lugar super escuro, super ermo, e a gente não conseguia chegar. O Waze dizia que a gente já tinha chegado, e era tipo um Pertinho, muro, poxa. assim. Oi? A Laura de Casamenteiras. Pertinho, poxa. Ai, fofa! É pertinho da casa dela, mas eu não conhecia essa região. É longe, estava vindo de Laranjeiras. E você tem que conhecer, né? Senão é difícil. E aí a gente dando volta, e a gente não conseguia chegar e não tinha para quem perguntar. Às vezes aparecia uma figura assim na rua, mas sabe assim, no meio de uma rua deserta, que você não tinha nem coragem de parar e pedir uma informação. E aí meu pai é muito medroso, já estava assim, desesperando. E aí eu falei, olha, eu vou ligar para a cerimonialista e pedir para ela tentar me orientar. E aí liguei, ela não atendeu, não consegui falar. Aí eu falei assim, cara, falta 15 minutos para a hora do convite. Preciso chegar. Tô ficando já em pânico. Eu vou fazer a última coisa que a gente deve fazer numa situação dessas, que é falar com a noiva. E aí falei, olha, meu amor, desculpa, eu sei que você tá aí concentrada, terminando de se arrumar, mas assim, eu acho que eu não vou chegar, então preciso que você me ajude. Então, se você puder tentar me orientar, dizer onde é que eu entro, onde é que eu viro. Aí ela falou, eu falei, você pode me ajudar? Aí ela, então, Ilana, não posso te ajudar. Não sei onde você tá, não sei como você vai chegar, mas eu vou pedir a Deus aqui para ele te mostrar o caminho. E ele vai te mostrar. Porra. Caraca, um beijo, Deus. tchau. Um beijo, tchau. Desligou, acabou. Aí o meu pai do meu lado assim, e aí, o que ela falou? O que ela falou? Pra virar onde? Falei, pai, ela disse que vai conversar com Deus e Deus vai mostrar o caminho pra gente. Tomara que mostre, é tempo, né? E aí, gente, deu tipo assim, 1 minuto. A gente virou. Cara, Deus é bom o tempo todo, Ilana. Deus é bom o tempo todo. Eu sempre digo isso. Eu e Deus somos assim. Mas, no momento de desespero, eu achei que ele ia falar assim, olha, tá numa padaria, vira a terceira esquerda. E ela falou, vou conversar aqui com Deus. E me despachou. E aí apareceu um posto de gasolina na nossa frente, que não tinha entrado na história até então. E aí, nesse posto, eu falei, amigo, sabe onde fica o lugar tal? Ele, claro, você vai virar aqui, ali. Chegamos. Então, a gente foi do perrengue pro milagre, assim, coisa de 30 segundos, sabe? Podia ter dado Isso é maravilhoso. E aliás, essa coisa de falar com o noivo me lembrou uma história, só se tiver cerimonialista ouvindo, que aconteceu uma coisa uma vez, que eu cheguei na festa, muito bem, avisei, cheguei lá na frente, olha, eu sou Bruno, celebrante, avisa aí a cerimonial que eu já cheguei, para recepcionista. E aí, beleza, fiquei lá meia hora, 1 hora, aí daqui a pouco eu atrasando, fulana tá atrasando, ela falou que ia ser tão pontual, aí daqui a pouco toca o meu telefone, é a noiva. Ela, Bruno, cadê você, pelo amor de Deus? Tava no lugar errado? Não, eu cogitei estar no lugar errado, mas, enfim, a cerimonialista falou com ela, olha, o celebrante não chegou. Em vez da cerimonialista me ligar, passou o perrengue para a noiva. E eu tava lá já. Eu só tô falando isso, que fica a dica, ó, liga para mim, mas não bota a noiva para falar comigo, porque ela tomou um susto desnecessário. Não, a gente sempre quer poupar os noivos, óbvio. Muitas coisas acontecem, né, num casamento e a noiva não precisa ficar sabendo. A noiva tem que ver a solução, não tem que ver os perrengues dos bastidores.
Exatamente. E fora perrengue, teve alguma outra? Tem alguma aí nessas anotações? Ou posso perguntar coisa engraçada? Se bem que Pode tudo é engraçado, perguntar, né? pode perguntar se Perrengue. quiser. É porque, assim, na nossa pauta aqui, nos bastidores, eu falei, perrengue, acho até que tem que eliminar essa outra pergunta. Porque o perrengue, depois que passa, vira história engraçada. Eu ia te perguntar agora, qual história engraçada aí que você lembra também? Não, tem uma história engraçada que teve uma noiva. É engraçado barra inusitado, né? Mas que, enfim, eu acho engraçado. Uma noiva. Só um minuto. Comentário maravilhoso. Deus é frentista. Ah, isso é a Beta, amor da minha vida, minha comadre. Celebrei o casamento dela, fui madrinha dela. Isso é meu amor. Que massa. Fui fazer Não, recebi um e-mail de uma noiva falando assim: Lana, conheci seu trabalho, amei seu trabalho, quero você celebrando o nosso casamento. Só tem um porém. A minha sogra precisa aprovar você. Nossa. Aí eu falei... Essa aqui já correu de um assim. Não, eu falei, tudo bem, porque às vezes é difícil explicar para as pessoas de uma outra geração o que é um celebrante. A gente, né, já falou sobre isso. É um trabalho que... E pensando também isso, sei lá, 5 anos atrás, que era menos frequente ainda. Falei, tudo bem, a sua sogra quer me ligar, quer conversar comigo, eu posso explicar as coisas para ela. Como é que a gente faz? Aí ela, então, a minha sogra é a Baby do Brasil. Que maravilhoso! Aí eu falei assim, gente, eu sou muito fã da Baby do Brasil e Novos Baianos. Eu falei, meu Deus, eu conheci a Baby. Eu falei, mas a Baby não vai gostar de mim, porque a Baby, ela é evangélica, ela é pastora. Ela tem um nome também. Tem qual é o nome dele? Pedro, né? Krishna, toca guitarra. o mais novinho, o Krishna. Toca guitarra com ela e tudo. Quem toca é o Pedro, mas o Krishna também trabalha em estúdio, ele também tem uma relação com música, assim, todos têm. E aí eu tava assim, cara, a Baby, eu queria tanto que ela gostasse de mim. Não é nem só pra eu fazer esse casamento, não. Eu queria que ela gostasse nossa, de mim, ia ser péssimo se ela te dispensasse, você ia se sentir muito fora querida. da Baby do Brasil, que coisa, né? Eu ia ficar traumatizada. E aí a gente marcou um jantar. Eu, a noiva, o noivo, e daqui a pouco chega ela, aquele cabelo roxo, aquela roupa toda de onça. E aí eu nervosíssima. Cara, isso é muito inusitado, bicho. Muito. Aí ela senta do meu lado. Surreal. E fala assim, então, querida, você é pastora? Ih, ela estava na fase evangélica? Ela tá na fase evangélica. Não, ela é evangélica. Essa fase persiste. Ela é evangélica. E ela é muito fervorosa. E eles não tinham nem voltado com os Novos Baianos ainda. Então ela estava só na fase evangélica. Ela não tinha voltado para música sem ser religiosa. E aí ela veio, você é pastora? Aí eu falei, não. Então você é juíza? Aí eu falei, não. Aí a noiva entrou, não, sogra, ela é tipo uma poeta, ela vai contar nossa história de amor de um jeito lindo, vai ser super emocionante. Se fosse na época dos Novos Baianos, estava tranquilo para você. Mas cheguei atrasada, perdi esse bonde, perdi essa festa. Você tinha que ficar até um pouquinho mais doida. Já vou em outra fase. Aí eu sei que ela foi me fazendo perguntas e foi colocando as condições dela, assim, não, acho que tudo bem, mas assim... Ia ter um pastor na cerimônia, junto comigo, né? Então, assim, o pastor vai ter um altar e você vai ter outro. O pastor vai ter um microfone e você vai ter outro. O pastor tem um lenço que abençoa a mesa e você não vai ter. E eu ia dizendo sim pra tudo. Eu falei, claro, com certeza. Com certeza, absoluto. Podemos fazer assim. E aí eu sei que numa hora a gente já tava se amando num grau, que ela já tava assim, filhinha, você tá... Esse tempo todo conversando, nem jantou, já tava botando assim carninha na minha boca, fazendo meu prato, botando pãozinho pra eu provar. A gente terminou num love, eu e o Baby do Brasil, e o casamento foi tão lindo. E ela cantou na entrada das alianças. E depois do casamento, foi que ela e o Pepeu voltaram a se falar, que eles não se falavam há muitos anos, e os Novos Baianos voltaram. Isso tudo graças ao casamento colorido. Cara, olha que poder, né? Que poder que o amor tem, garoto. Não sou eu, e não. E aí, o que a Ilana fala hoje? A Ilana fala, quando eu cheguei, tudo estava virado. Só que agora está tudo, entendeu? Exatamente. Amei, agora voltou tudo ao normal. Caraca. Não, ela tem lá, a Luana que tem uma bela fantasia de Baby do Brasil, diga-se de passagem. Eu não sabia, não. Vou pedir emprestado. Sabia, não? Não. Depois eu vou postar nos stories. Separa a foto aí, Luana. Ai, gente. E a galera
Pô, que máximo, Que cara. máximo Que mesmo. rolê aleatório. Cara, mas Que rolê, né? o mundo dos casamentos permite que a gente vá para cada rolê aleatório, né, cara? Isso é maravilhoso. Teve uma vez que eu voltei de um casamento em Santa Catarina, eu acho que eu falei, mãe, cara, parece que você tá num filme Bye Bye Brasil, assim. Você tá, tipo, é muito surreal quando você para ver tipo, as pessoas que você conhece, que te dão a mão, que trocam uma palavra bacana, assim. Cara, você se vê assim, tipo, é um privilégio assim, essas coisas. E aí, pô, jantar com a Baby do Brasil. Pô, receber carninha na boca de Baby do Brasil, isso foi super assunto da minha vida. Mas por quê? Onde é que tava a sua mão que não podia? Eu tava digitando, eu tava com o meu computadorzinho digitando as coisas que ela tava fazendo as exigências. Então, ok, uma mesa pra mim, uma mesa pro pastor. E já pegando a história do casal. Então, eu não tava comendo, né? E eles estavam comendo, aí eu tava com pena. Chegou um momento que você falou assim, cara, eu nem quero celebrar, deixa eu só ir no casamento. Pode ser o pastor, tranquilo, eu só quero estar aqui pertinho aqui. Caraca, que legal, cara. Tem muita história boa, né? Tem uma outra história outra aí, inusitada. Tem tempo de contar outra história inusitada? O tempo é todo seu. Eu tô me dizendo, caraca, 1 hora. Loucura. É porque a gente Meia hora pra se ajeitar o acertar, microfone. Tem um noivo aqui pela saco. André, casamento no teatro foi o mais bonito. Tablado? Casamento. É do tablado, Esse aí, a Ilana, é ele que é o noivo. Ai, que legal! Eu lembro que eu vi quando você postou, foi demais. Quer dizer, eu não tava lá, mas pelo que eu vi, parecia muito, muito diferente, muito incrível. Foi meio transcendentalzinho. Assim. Foi dos diferentes. Essa aí eu tenho no currículo. Esse foi mágico, né? Foi bizarro. Mas conta aí a tua outra história. Conta essa que depois a gente vai ter que virar. Acho que tem mais... Dá pra ver? Não. Acho que tem mais 10 minutos pela minha conta. 10 minutos lá, total? Amor Sempre Vivo chegou agora. Amor Sempre Vivo chegou agora. Falou que quer mais. Então pelo menos uma pessoa assistindo vai ter. Então beleza. Não, meus tios vão ficar também, pode ter o vestido da Vicky foi da Julia Parker. Foi. Não quero papo com Julia Parker, não. Julia Parker tá me devendo uns orçamentos aí. Só não tô enchendo o saco da Julia Parker porque a gente entrou em quarentena. Eu também tava pra fazer meus vestidos com ela e não deu tempo. Pois é. E olha o que o André tá falando. Famosa Ilana. Queria que fosse você, mas ele é amigo, fazer o quê? Gente, você tá sem moral aí, Bruno. Não, eu fui mais barato que a Ilana, com certeza. Nada disso. Bom, Ô, Bruno, então deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve noiva que entrou primeiro do que o noivo? Não. Não, tive? Não. Você já? Tive, isso foi super legal. Eu nunca nem li sobre isso, assim. Eu nunca vi ninguém falando sobre, mas teve uma noiva que falou pra mim que ela ia entrar primeiro, que ela não gostava dessa coisa da noiva ser muito endeusada no casamento, que o casamento não era um momento dela ser a estrela e que ela queria muito que o companheiro dela se sentisse numa posição especial e fosse homenageado. E aí a gente fez essa surpresa. Legal. Ela entrou primeiro e aí todo mundo se surpreendeu de ver a noiva de repente. E aí fecha a cortina, vem ele achando que estava começando o cortejo. E já observa lá na frente que ela já estava lá comigo. Surpresa total. Então, esse foi super diferente também. Choradeira total. Foi muito legal. Mas nunca mais aconteceu. Foi só essa vez. Caraca, que doideira. Achei maravilhoso. Já fiz um casamento surpresa pro noivo. O noivo achou que estava chegando na festa de aniversário. Fez 1 ano ontem. Eu tô muito ruim nas efemérides aqui. Não tô dando bodas de beijinho. Eu tô vacilando. Mas surpresa pro noivo eu acho tão tenso, porque, cara, claro que o noivo vai querer, mas a pessoa precisa se preparar para esse momento de casar, né? Eu perguntei 1000 vezes, mas como ele tinha feito 3 pedidos de casamento e ela tinha dito não, e aí quando ela se sentiu preparada, ela ofereceu a festa. Então, assim, isso me convenceu, aí eu entrei na... peraí, ela nunca disse sim pra ele, ela apenas organizou toda uma festa sem ele saber. Isso. Nossa, que ousado, né? E era o perfil do casal. E aí, o André perguntou se já tivemos uma desistência ou fuga. Desistência já teve casal que se separou bem perto. Antes, né?
Ah, não. Ah, sim, não, é. na hora não. Não, na hora- Eu já achei que ia ter fuga e não teve, assim. Da noiva demorar muito para entrar, e aí, porque tem sempre aquele atozinho, né? Entre o noivo, os Sim, padrinhos, sim. e Meu e a Deus, noiva. sério, tipo novela? Eu fiquei muito nervosa, porque demorou muito, muito. E aí todo mundo já tava assim, já tinha passado do nível da piada, do tipo, fugiu, fugiu. Caraca, acho que ela fugiu mesmo, assim, tava demorando. E aí, acho que disseram que foi o vestido dela que tinha dado um problema e ela tava muito chateada e ela dizia que sem o vestido ela não ia entrar, mas esse casamento é muito polêmico, eu não posso dar muitas informações. Ó, gente, ó, Rosi, falamos de você, do Cadê dia a que você Rosinha deu a sua aliança. maravilhosa? Casamento surpresa, mas pro noivo foi maravilhoso, que ele não teve nenhum estresse, assim, e ele é o do perfil que a galera tá dividida, que ia ter gente que ia odiar, ia ter gente que ia amar, mas no perfil do casal ele amou. Eu ia Ficou feliz da odiar vida. se fosse surpresa pra mim. Eu não tenho condição, não tenho estrutura emocional pra você vai casar agora. Não dá. Mas eu já também fiz não. surpresa para os convidados, que aí os convidados acharam que era só um aniversário e quando chegaram lá, viram a aniversariante de branco, eu, que era uma pessoa completamente desconhecida de todos, e aí foi surpresa, não é um aniversário não, é uma cerimônia de casamento. Mas os noivos estavam Caraca, pô, os presentes foram péssimos. Foram presente de aniversário para um presente. Ela ganhou camisetinha, podendo ter ganhado geladeira, né? Mandou muito mal, né? Pô, mandou muito mal, cara. Imagina. Eu Caraca. acho que o seu marido não ia ficar bem com a camisetinha. O quê? Ele tá falando, fofo! Vou cancelar então, é o Guga. Cancela, Guguinha. Eu preciso dar palpite em tudo. Não dá pra esse negócio chegar e já tá pronto, não. Maravilhoso, ó. Então tá. Então vamos fechar aqui. Quem quiser continuar ouvindo essas histórias da Ilana. Mas aí todo mundo sai e todo mundo entra de novo? Lógico. Você vai ver que vai perder uns 20% de galera. Mas até Vai nada. Rosi acabou de entrar, Rosi vai ficar. Rosi, segura aí, Rosi. Já até falei de você, Rosi. Exatamente. Então vou cancelar aqui, vou salvar também. E já vou entrar e você entra de novo, tá? Tá bom, gostei. Gostei. Gostando? Legal, né? Cara, acho que a gente não precisa ficar segurando isso o tempo todo. Eu tenho medo de ficar... Eu não sei onde é que é o barulhinho. Modo chato. Ih, acho que já tá. É aqui. Desculpa, gente. Ó, continue. Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Ó, já tem 7, 10. Pô, maravilha. Cadê a Ilanita? Leila de Carlos, Flores da Silva. Obrigado pela presença. Leila, vamos cenar pra Leila. Acena aí. Acenei, Leila. Luana vacilou, mas você viu que eu falei de você, né? Quer dizer, antes já tinha falado. Eu falei do dia que eu tava lá na crama, você me viu fuxicando o site da Ilana. Eu tenho o maior medo hoje em dia. Às vezes eu fico vendo, né, minha presença no site. Eu fico vendo, pô, caraca aí. Alguém ficou 10, 12. Essa semana alguém ficou 15 minutos no meu site. Aí eu falo, pô, deve ser um casal apaixonado pelo nosso trabalho. Aí depois eu penso que não, deve ser um celebrante pesquisando. Tudo bem também. Não, ali, ó, ouvir vocês mata um pouco da nossa saudade dos casamentos. Cara, é verdade, é mó doideira, né? Também eu me sinto revivendo os casamentos. Ai, gente. Ué, a Ilana não entrou. Alguém liga pra ela aí pra ensinar? Pra ensinar? Ela entrou. A Flávia, pô, fecha crama em peso aqui, hein? Oi, mano. Ah lá, Patrícia Reis aqui. É minha mãe. Pô, ela tá falando, entrou sim. Você tava me esculhambando, eu tava bem ouvindo, já tinha entrado, já tinha apertado a solicitação. Eu mandei alguém ligue pra Ilana. Alguém liga pra Ilana, avisa pra ela como é que faz. Que ela já esqueceu. Não, olha o que eu te falei, ó. De 44 fomos pra 22. Mas tudo bem, os bons resistem. Não, mas tá tudo certo, relaxa.
Ah, Que são ficar só números. nós três aqui também. Exatamente. Sem Mas- Eu tô diminuir a gostando, presença vocês de estão ninguém, pelo gostando? Eu tô amor de Deus. gostando. Eu tô Não, adorando. tô amando. Aliás, acho que isso é muito a ideia disso aqui. É muito assim, quando a gente tinha a oportunidade de tomar um café, a gente tomou 2 ou 3 cafés na vida. E era, pô, a resenha come muito solta, né? Tipo, Agora eu vou nesses Não- cafés. Né? é verdade. Com certeza. Ah, e conta aí que você é cheia também. História emocionante. História emocionante, tem muita. Eu acho que eu vou contar antes só uma inusitada que acabou sendo muito emocionante. Melhor Pode? que as minhas. Não, só que o André faz as lives maravilhosas. Aliás, esse cara, ele tá agora com um projeto chamado, que é uma série chamada Sitconha. É um sitcom para maconheiro. E aí ele fica querendo que eu, bendito casamento, divulgue. Eu vou Super fazer isso. conveniente. Aí eu vou te mandar boné, camisa da Sitconha. Falei, cara, não vou publicar isso, mas Imagina ó, se isso fosse tá polêmico. feita aqui a propaganda para ele. polêmico, é uma coisa que ele gosta de ser, É né? verdade. Mas vamos voltar à sua Vamos voltar à história história inusitada. Emocionante. Não, ela falou que ia contar uma inusitada. Inusitada barra Ah, tá. emocionante. Ai, Até o noivo dessa história estava aqui antes. Eu não sei se ele ainda tá. E eu vou falar com o maior carinho e respeito. Não quero que ele fique chateado, porque foi uma coisa que me marcou muito. Eu tava com esse casal. E aí eu virei para eles, a gente pensando no roteiro da cerimônia. Falei assim, então, vocês gostariam que alguém fizesse algum discurso? Aí o noivo falou assim, não, eu só queria que a minha mãe falasse. Aí eu, tá. Aí ele, a minha mãe de santo. Aí eu falei, A minha mãe. a minha mãe de santo. Aí eu falei, tranquilo, eu super Minha mãe de respeito. Mãe de santo. Ah, minha mãe de santo. Eu super respeito, eu super me interesso, tranquilo, me dá aqui o telefone que eu vou ligar para ela, porque todo mundo que participa da cerimônia, seja um amigo que faz um discurso, seja, enfim, alguém religioso que vem falar, eu tento alinhar as coisas, né, para saber quanto tempo a pessoa vai precisar, que horas que eu chamo a pessoa, para ficar tudo bem harmônico, porque eu sou meio controladora assim com a cerimônia. E aí eu liguei para a mãe de santo e aí falei assim, oi, dona fulana, queria conversar um pouquinho com a senhora, porque eu vou fazer aqui o casamento desse casal e queria entender o que a senhora vai dizer, quanto tempo a senhora precisa. A senhora poderia me passar essas informações? Aí ela falou, não, não sei quanto tempo, não sei o que eu digo. Eu vou só o cavalo. Eu vou estar incorporada. E aí tem que ver o que a entidade vai querer falar. E aí eu, assim, super controladora, como eu disse, que peço para a pessoa me mandar o discurso antes, e aí olha o discurso, aí leva no dia. Eu falei, caramba, como é que vai ser isso, né? Eu não vou saber o que vai ser dito, e se não for bacana, e se for muito extenso. E aí eu pensei assim, cara, o noivo é um cara tão do bem, tão sensível e tão especial, que se ele pediu essa participação, eu preciso confiar, assim, que vai dar certo, que vai ser lindo e que vai ser a melhor escolha. E aí, na hora que ela entrou, e ela tava assim, outra pessoa, né? Realmente estava incorporada, e ela já puxou a cerimônia, ela já abriu a fala dela falando como, essa menina que acabou de falar aqui, se referindo a mim, ela tem uma luz, uma energia, ou ela é uma porta-voz do amor, eu sinto que ela é isso, ela é aquilo. Eu comecei a chorar. Nossa, eu até esqueci que eu tava ali profissionalmente. E acabou sendo uma das experiências mais incríveis da vida, assim. Todo mundo se emocionou muito, todo mundo se conectou muito. A fala dela acabou tendo tudo a ver com o que eu já tinha trazido também. Então, assim, às vezes a gente tem alguns receios, mas tem que confiar, porque tem alguma coisa que conspira ali para tudo dar certo, sabe? Não, total, também, minha Bebela, me arrepiei, eu também. E às vezes a gente fica um pouco ressabiado, e aí pelo outro lado, às vezes um padrinho vai falar, vai dar uma palavrinha, o cara fala uma besteira, já teve padrinho de falar cada absurdo. Lembra daquele do texto que eu falei, gente, me ajuda, eu mandei o texto para ela e para um casal de amigos para tentar ajustar o texto dele. O cara só piadinha de tiozão, de
como é que era aquela? O casamento é a Avenida Paulista, começa no Paraíso e acaba na Consolação. Nossa Aí Senhora. era isso, só que era tipo 5 minutos disso. E eu tentando mexer, tipo assim, cara, pô, que vai. Mãe de Não, santo mas deu aí aula. você tem que intervir mesmo, eu acho. Porque você tá nesse lugar, né? Porque no final das contas, se a cerimônia deixar um registro ruim, vão lembrar que vão acreditar isso ao celebrante, vamos dizer. Claro. Tudo que acontece ali, a gente tem que estar no controle, sabe? Quando vem coisa que eu acho inadequada, eu falo, isso aqui eu acho que não tá legal, não. E esse momento da mãe de santo, bom, não sei as pessoas num geral, mas eu, quando eu respeito muito todas as religiões, né? Esse assunto incorporar e tal, eu acredito muito no que a pessoa está falando, tipo, o espírito lá, sei lá, como é, a entidade que incorporou. Então, se essa entidade fala que você é a oradora do amor e tal, pô, super acredito. Agora, imagina se ela vem assim, nossa, aqui é uma salafrária que fica falando do amor dos outros. Imagina, eu não ia te dar credibilidade nenhuma, Ilana. Não, mas eu acredito muito mais na entidade. Não, mas o universo conspira para dar tudo certo. Acho que não ia, assim, uma não ia cruzar o caminho da outra, eu acho, se fosse para ter esse desfecho, né? No final, eu amei tanto a mãe de santo, eu fiquei agarrada nela, a gente ficou abraçada no final da cerimônia. Todo mundo achou que a gente trabalhava junto há anos, acharam que a gente era uma dupla. Porque no final a gente nem se largava. Foi um amor, assim, que aconteceu ali. Caraca. Que bom, que bom. Aqui, o André perguntou se já tiveram alguma situação difícil de contornar. Você lembra? Não, as situações que eu acho que são difíceis de contornar, mas que pela nossa experiência a gente já aprendeu, por exemplo, quando a gente deixa alguma função na mão de criança. Então é isso, uma criança que vem com as alianças, mas eu tive uma criança que ia não só entrar com as alianças, mas ia declarar o casal casado. Porque era a mãe casando com um padrasto, vamos dizer assim, né? E era um menino de 6, 7 anos. E como ele tinha uma relação muito bonita com o padrasto, ele falou que ele queria pedir o beijo e ele queria declarar eles casados. O que poderia ser a coisa mais linda do mundo. Mas eu já prevendo, já sabendo que crianças, enfim, né, às vezes não sabem lidar com a emoção e tem vergonha e não fazem um combinado natural. Aí, nesses casos, eu levo um plano A e um plano B. Eu levo meio que 2 textos, assim. Então, uma opção é tudo dando certo, eu chamando a criança, ela entrando, tudo perfeito. E a outra opção é, se a criança, tipo, fugir... Eu já tive filho que fugiu também do casal, que fugiu, foi embora, saiu correndo, se perdeu no meio do mato. Cara, aí a criança sumiu mesmo. Não, ainda bem que não era aliança. A criança sumiu. Porque não consegue lidar com a emoção daquilo, entendeu? E aí eu levei um plano B, caso essa criança não declarasse a mãe casada e pedisse o beijo. E ele, de fato, não pediu, ele pirou, tadinho, normal. E aí, então... Não foi uma coisa difícil de contornar, porque eu já tinha me preparado antes, mas poderia ter sido. Agora vem o menino declarar, o menino não vem, você fica com uma combo, né? Um plano B para perder um filho é meio complicado, né? Nossa, esse menino fugiu pro meio do... Era lá no Parador Santarém. Pro meio do mato. Não, no meio do mato mesmo. Era no Parador Santarém, e eram os pais dele casando, e ele foi caraca! Pra floresta. Lá na serra. E aí tinha uma parte da cerimônia que eu pedia para ele participar. Então eu falei assim, gente, essa criança precisa voltar até a hora desse momento de eu chamar ele de qualquer jeito. Porque eu entregava um cristal para ele, era lindo, lindo, lindo. Nessa hora, o garoto apareceu ali. Mas foi assim, foi tipo também assim, mão de Deus que buscou aquele menino lá atrás do arbusto. Foi o frentista que foi lá buscar. Foi o frentista, esse frentista maravilhoso. Aqui. Ilana, você leva plano B pra tudo? Tipo, você leva outro texto, outra roupa, outra... Não, outra roupa eu passei a levar desde que eu fui para um casamento como convidada, não foi como celebrante. E o meu vestido arrebentou na hora de sair. E aí eu falei, caramba, imagina se eu tivesse indo celebrar. E eu tava em São Paulo, numa chuva bizarra. Então corri para um shopping para tentar comprar qualquer roupa que desse. Aí, como convidada, eu perdi a cerimônia, cheguei já na hora da festa. Agora, se a gente passa por isso numa situação de trabalho, então agora eu sempre levo um vestido extra. Caraca, eu passei Fica a levar a dica, também Vidinha. calça. Obrigada. Aqui, a Laura, os casamenteiros, eu não sei se a Laura
tá querendo contar uma história que me emocionou muito, que eu tava com ela, mas ela perguntou, conta o momento que a música te emocionou. Você lembra? Teve uma situação muito recente que o casal mora em Londres. E aí eles vieram se casar aqui, porque ela é brasileira. A família dela mora lá. A família, assim, a irmã, a mãe e tal. Beleza, vieram se casar em Florianópolis. Foi esse casamento que eu fui no fim do ano. E aí a irmã da noiva falou assim, as crianças querem cantar Stand By Me pra tia. Eu até fiz um post falando sobre isso. E aí eu falei, lindo, essa música é maravilhosa. Agora, a criança não vai entrar, a criança não vai cantar. Eu tenho essa experiência. Isso é lindo no Pinterest, isso não vai acontecer. E aí ela falou, vai, eles estão ensaiando há não sei quanto tempo, eles vão cantar. E aí vai ser lindo, porque todo mundo vai cantar com eles. Tá bom. Aí chegou na hora do início da cerimônia, as crianças desesperaram e falaram, não queriam nem aparecer. E aí a gente teve que improvisar pedindo para um primo da noiva que tocava violão. Não, aí ia todo mundo embora, com certeza, pior que chuva. Aí pediram para um primo que estava com violão lá, sentar no meu lugar ali de celebrante e tocar um banquinho violão. Cara, e aí sim, todo mundo cantou junto. E aí foi um negócio extraordinário, porque as crianças acabaram entrando de mansinho, só segurando as alianças, mas sem cantar. O primo cantando e tocando, e todo mundo acompanhou. E aí foi uma hora que a música teve uma força, assim, muito especial, sabe? Uma música linda também. Então foi um coro, assim, que aconteceu naturalmente. Eu quero contar uma história que eu nunca dividi aqui, que foi com a Laura, aproveitar que ela perguntou, que foi muito legal. Que a gente cheguei no casamento, e aí vem a cerimônia, tá sabendo que as vovós vão entrar? Eu falei, não. É a mesma coisa que você fala, né? Tipo assim, eu gosto de ter tudo... eu adoro o diferente, mas desde que eu tenha controle daquilo. Uhum. Vamos inovar, mas deixa eu saber... Surpresa para os outros, pra gente não. Exatamente. E aí, não, vai ser assim, pô, mas eu falei tanto com os noivos, eu tinha um contato tão direto, como é que não vai ser isso e tal? Aí era com a Laura de Casamenteiro, está aí. E aí eu falei, puxa, vamos lá, Laura, como é que vai ser, que horas que você acha melhor e tal? Ia ser o momento das vovós entrando com uma com um terço e outra com uma santa. Uhum. E eu falei assim, caramba, mas eles nunca me falaram nada assim de serem tão religiosos, assim, tipo, me deu uma quebrada ali. Aí eu falei, vamos embora. Fomos lá no camarim da noiva, no quarto da noiva, acertamos tudo, beleza. E tal. Mas eu fiquei ali com uma implicância dentro. Eu falei assim, pô, o que me falaram? Uhum. Tal, pô. Aí, beleza. Aí eu falei assim, olha... Aí chegou no momento, eu falei assim, olha, para abençoar ainda mais esse momento, vou chamar as vovós, dona fulana, que elas vão entrar aqui e a gente vai cantar em forma de oração, com a oração oração de São Francisco. E eu, na minha cabeça, eu não lembrava que eu sabia dessa música. Eu, estudei no Santo Agostinho 10 anos, fui a muita missa, mas nunca mais... E aí, eu não conseguia ver a Laura, porque era uma capelinha, ela ficava lá de fora. Aí começou com a Laura cantando. E aí as vovós entrando. E aí, daqui a pouco, a capela inteira ali, a galera, os convidados, começaram a cantar. E eu não lembrava que eu sabia a letra, que era aquela música, né? Perdoando que se é perdoar, amar. Cara, aqui naquele momento o negócio foi entrando, começou com a voz da Laura, e aí depois todo mundo cantando, e eu, cara, fui me arrepiando, eu fui me emocionando, meu olho encheu de lágrimas, assim, sabe quando você dá uma flutuadinha, você esquece que você estaria a trabalho? Uhum. Aí quando as vovós, eu falei, ih, caramba, é comigo aqui, tipo, vamos lá. Mas assim, foi muito emocionante. E eu não, tipo, vendo as vovozinhas ali entrando naquele momento, foi muito emocionante, assim. Depois foi diferente o negócio. E eu não levei crédito, assim, não dei bola no início, né? Falei assim, pô, vai ter mais uma, sabe? Fui otário, que eu falei, vai ter isso, mas não me falaram e tal. E nessa aí, hora quando você rolou... pode se emocionar, mas a Laurinha não pode, né? Porque aí ela que tá ali com o microfone tem que segurar a onda. Difícil, né? Não, exatamente. Verdade. Coitada. Laurinha, pô. Tem mais história aí? Tem muita história emocionante. Muita história emocionante. Nossa, uma porção. São 10 anos de história, né, Igor? Muita.
Uma das coisas que mais me marcou, mas aí é uma coisa muito pessoal, assim, foi a cerimônia de bodas de ouro dos meus avós, que eu Ah, celebrei. sua tia falou aí. Minha tia falou? Falou, ela falou na outra live que a gente fez. Ah, que legal. Eu não consigo ler e acompanhar aqui, porque é minha primeira vez, né? Eu tô com uma tecnologia show aqui. Eu tô com o meu. Aqui atrás tem um computador onde eu tô vendo as perguntas. Dá pra ver como Ah, Dá tá. sim. Isso aqui é meu estúdio, então eu monto ali, fico vendo as perguntas e também tem o celular da Vidinha aqui. Ah, entendi. Eu ainda vou chegar lá, ainda vou chegar nessa estrutura. Deixa eu só atualizar meu pai, que meu pai entrou atrasado e perguntou se a Ilana já tinha contado da primeira celebração dela. Pai, já contou, depois eu conto pra você. Peraí, quem falou? Ai, fofo! Fala pra ele me ligar. Vai, mas então, fala aí. Fala da sua. Ah lá, a Elaine tá falando, ela quer ouvir. Você conhece essa história, Elaine? Você já conhece essa história. Não, na verdade, eu nem vou entrar nos detalhes, assim, mas é que eu acho que é um super privilégio você ter avós, né? E aí você conseguia ter avós que completam 50 anos casados. E aí não bastasse essa bênção, você ainda ser a pessoa que vai lá e celebra o amor, né, desse casal e dessa história. E é uma história que é minha também, assim, que é das pessoas que eu mais amo. Então, foi uma experiência, assim, muito, muito, muito transcendental, nem sei dizer. Uma cerimônia que envolvia todo mundo da família, cada um tinha uma função, meus avós entrando. Foi muito maravilhoso. E foi a segunda que eu fiz. Eu só tinha feito a das meninas. Isso tem 10 anos. Então, assim, eu não tinha feito praticamente nada ainda. Pois é, então, assim, tanto que meu avô nem queria, porque ele falou, mais uma maluquice da Ilana aí, vai inventar uma cerimônia. Mas aí você contou a história deles? Porque eu não saberia contar a história do meu Eu avô. entrevistei eles, eu fui na casa deles de computadorzinho, entrevistar. É isso que eu tô falando, porque, tipo, meus avós morreram e eu não sei como eles se conheceram, tipo... assim, eu nunca perguntei como vocês se conheceram. É isso que serve o processo, o método. E é curioso isso, você fazer do seu... Porque você normalmente sabe como seus pais se conheceram, mas os seus avós, você não pergunta. Meu avô, no fim da vida, foi me revelar que não amava a minha avó. Então, assim, não, amava como parceira. Mas, assim, que ele teve um grande amor antes da minha avó, que foi com quem por que ele falou? Era melhor nem ter falado. Ah, não, gente, ele já tava velhinho, ele já tava... Tudo de boa, gente. Tudo certo. Mas uma coisa que eu não sei para vocês, mas assim, por trabalhar com casamento e por fazer muita pergunta para entrevistar as pessoas, para ouvir a história delas, eu me tornei, na minha vida pessoal, uma pessoa que pergunta muito e parece que eu tô meio sempre entrevistando as pessoas, assim, os amigos e tal. E aí, até pensando nessa coisa assim, poxa, os meus bisavós que vieram da Polônia, fugindo da guerra para o Brasil, têm uma história de amor que eu não sei essa história. Ninguém nem sabe, nem minha avó sabe essa história. Ninguém perguntou essa história. Essa história ficou. Eu tenho pedaços dela. E eu acho que depois de trabalhar com isso e depois de sentir, assim, uma pena por não saber a história dos meus bisavós, eu comecei a perguntar muito as histórias das pessoas, sabe? Então, às vezes, a gente fala assim, poxa, eu queria tão saber a história dos meus avós, não tenho oportunidade. Mas você já sentou com os seus pais mesmo para perguntar coisas, às vezes, da infância deles, coisas muito íntimas que, de repente, quando eles se forem, você vai falar, caramba, nunca tive essa conversa com os meus pais. Então, acho que eu não tenho esse problema, que todo domingo meu pai fala a mesma história. Tá reclamando, a minha mãe começa a reclamar no almoço, e aí ele fala, tá reclamando, mas foi lá na Penha, né? Saiu da usina e bateu lá na Penha, porque de fato minha mãe, ela tinha dado um fora nele, e aí se arrependeu e bateu, assim, num domingo à tarde, bateu na porta da casa dele, na Penha. E aí ele fala isso, então não daria para celebrar contando a história, ia ser meio... a família inteira já sabe. Mas deve ter uns detalhes aí obscuros que se você quiser mais a fundo, você vai ter acesso. É verdade. Aqui, se você quer ter acesso a esses detalhes, no caso, né? Às vezes não é bom também, não. Deixa quieto. Posso inaugurar o quadro que eu falei que eu queria inaugurar contigo? Lógico. Isso aqui é o quadro Feedback, que eu copiei livremente do programa da GNT, da Júlia Rabelo. O problema é que você não tem hater. Isso funciona com hater, Sei lá, vai tá? que tem, né?
Porque, cara, não dá. Eu queria achar um comentário ácido, um comentário coisa nas fotos do seu Instagram, mas eu já vi que de nenhum celebrante vai ter, então provavelmente esse quadro não vai render. Mas, como uma menina até perguntou ali, eu perdi o nome da pessoa, mas ela falou de chorar, não sei o quê, e aí um dos posts que eu printei é I cry at work, e uma pessoa comentou assim, _Kika. Adoro sentir essa aguinha salgada que encharca meus olhos sempre que suas palavras emocionam minha alma. Fofa, Ilana, Kika. como é que é esse papo aí? O que você tem a dizer para... Comenta esse comentário. O que é chorar no trabalho? Chorar no trabalho. Mas aí não é para eu comentar o comentário da Kika, é para eu comentar o Não, post, isso? Não, Comenta tudo. comenta tudo. Vamos ver se funciona esse meu... Você conhece a Kika? Assim, de... A Kika, eu fiz um casamento há 1 ano atrás, que foi aquele do Star Wars que eu postei essa semana, no 4 de maio. E no final, gente, a Kika, ela tem muito a ver com algumas outras coisas que eu queria falar, que é, enfim, essa parte que emociona. No final da cerimônia, vocês experimentam isso. Vem muita gente falar com a gente que a gente não conhece, assim, que não é necessariamente o noivo, a noiva, os padrinhos ou os pais. Vem, às vezes, alguém que está sentado na última fileira, já vem andando na nossa direção aos prantos e diz, eu só quero te abraçar. E eu vivo isso quase que semanalmente. E isso me emociona muito, assim, porque aí essas pessoas vêm, às vezes, dizer coisas assim, você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Eu precisava dessa fala. E aí a gente entende que as nossas palavras têm um alcance que a gente não faz a menor ideia. Você acha que está falando para os noivos, mas você está conversando, comunicando diretamente com o coração de alguém que precisava daquela palavra e não sei porquê. E eu nem vou saber porquê. Nem todo mundo me revela esses motivos. E a Kika foi uma pessoa que veio assim. Ela veio me abraçar no final e contou que ela estava no 4º casamento dela. E que dessa vez ela tinha vontade de fazer, sim, uma celebração, que ela tinha ficado muito emocionada. E a gente ficou num papo ali, que daqui a pouco fez uma roda. Ficou eu, ela, o pai do noivo, os tios do noivo. Ficou uma galera, assim, conversando e debatendo, falando de amor, depois da cerimônia ter acontecido. Então a Kika é essa pessoa, e como a Kika, toda semana tem alguém, assim, que fala, posso te abraçar? Só quero te abraçar. Aí a pessoa acha que eu tô fazendo um bem pra ela e ela que tá uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. Aqui, ó, a Mar de Afeto, que a gente até falou assim, não, quero saber o que te inspira. Eu acho que é isso, né? Me inspira para criar ou para seguir trabalhando? Assim, para seguir trabalhando, com certeza, é perceber como que as palavras têm esse poder de alcançar as pessoas, de afetar positivamente as pessoas. Eu sou muito da bandeira do amor, da delicadeza, da gentileza, da poesia. Então, assim, perceber isso, né? Que através de uma fala de meia hora no casamento, eu consigo atingir tanta gente, eu sinto que eu tô com o meu dever aqui cumprido, assim, sabe? Eu sinto que essa é uma missão muito mais interessante e necessária do que escrever texto de propaganda, né? Como a gente já fez muito, sem querer desmerecer a função, mas eu me sinto melhor agora, assim, me sinto mais útil no mundo agora, sabe? Então, eu acho que até até falei no meu site, lá no nosso site, é muito melhor contar a história de pessoas do que de marcas, né? Tem seu valor. Óbvio, é uma função importante falar de marcas e tal, mas de pessoas, pô, nem se compara. Não, totalmente. História de amor também. Ainda mais nesse contexto de amor. Não, aqui, com certeza. Um outro post que você fez é esse aqui, ó. Acho que é uma lembrança da matéria que você fez há 5 anos. Foi. E aí tem um comentário da Enfim Nós Filmes, eu não trabalhei com eles. Celebrantes assim permitiram que os casamentos fossem celebrados no Templo da Arte. Que conquista libertadora. Parabéns por fazer parte disso. Eu achei lindo esse comentário. Isso foi bem recente, porque essa matéria tem 5 anos, mas fez aniversário, né, de 5 anos agora em abril. E eles comentaram isso e eu achei lindo, porque acabou que eu, inventando uma profissão, vamos dizer assim, eu puxei muita gente comigo, né? Abri uma portinha para que outras pessoas também pudessem falar, que legal, então dá para fazer isso, né? Dá para celebrar de um jeito diferente, dá para contar uma história de um jeito mais afetuoso e não religioso, tradicional, civil, né? Legal. Então, eu fico orgulhosa de ter puxado esse bonde, sabe?
Isso é muito, muito legal. A gente falar agradece. Assim, conquista libertadora, né? É muito legal falar uma conquista libertadora, é muito forte e é muito verdade, porque conquista porque ganhou um espaço muito grande e libertadora porque saiu aquele negócio engessado. Não, eu acho também que colocar a mulher nesse lugar da celebração, para mim isso tem muito valor. Calma aí. Desculpa, foi mal. A gente vai chegar lá. Porque, só comentando aqui, é que nesse comentário eu gostei muito que os casamentos fossem celebrados no templo da arte. Eu lembrei daquela música, né? A arte acontece onde o povo está. Eu tenho aqui falando, não quis te cortar, tá? Não foi um interrupting não, tá, gente? Imagina, mansplaining. Não, eu não... tentei sim. É porque você entrou num tema que vai surgir. Num tema aqui que vai surgir, que eu printei também. Você, acho que foi no Dia da Mulher que você fez esse post aqui. Ano passado a gente fez um post e eu te homenageei no post. Foi lindo, foi maravilhoso. Chorei tudo. Esse ano eu não tive uma musa inspiradora. Eu sou obrigada a ouvir isso. Pode isso, Vidinha, ao vivo. Aí eu deixei passar. Mas aí teve um comentário muito legal, não por acaso, da Casar com Poesia, da Maria, que falou: uma alegria desbravar mundos ao lado de tantas mulheres corajosas e competentes. Obrigada sempre, Lana. Aqui, comentário dela. Falei com ela hoje, adoro ela de paixão. Não, mas aí, agora você tem a sua deixa para falar do assunto aqui. Então, viu? Foi legal o momento feedback. Pô, mas você não precisa participar dele. Porque você não é mulher. Agora aqui, eu e a Vidinha, vamos lá. Não, mas a Vidinha vai entender isso. A Vidinha vai entender o que eu tô falando, assim. Esse era um lugar que sempre foi ocupado por homens, né? Os homens têm uma figura de autoridade. Os homens estão dizendo se você pode ou não pode casar. Os homens estão te abençoando. A figura masculina é uma figura... Você sabia que eu já tive noivos, assim, já recebi, acho que eu nunca cheguei a fechar, mas... fiz interrupt. Mas é só, voltando aqui, que não, tipo assim, não, eu já indiquei, eu não tinha a data. Aí eu indiquei, mas tem aqui fulana, só indico mulher praticamente. E aí, antes de ter a Vidinha, mas a gente queria um homem e tal. Eu já escutei isso algumas vezes também, de pessoas que falaram assim, alguém conhecido vai casar. Aí eu falei, bacana, vai falar comigo? Não, quero que seja um homem assim mais velho. Um homem velho. Tem que ser um homem experiente. Deus, mas assim, né? que a pessoa ia ficar Deus ali. Vem um frentista da Shell lá. Não, mas eu escutei muito o outro lado também. Eu faço questão de ser uma mulher. Também rola. Mas agora, depois que a gente já avançou muito, mas assim, no começo, porque assim, como publicitária, trabalhando na área de criação, que nem o Bruno, redatora, era uma área também que só tinha homem. As mulheres estavam em outras áreas da agência, mas não estavam na parte da criação. Então eu já sentia um pouco isso de ser a única mulher no meio de um monte de cara ali criando. E aí nos casamentos isso é mais forte, porque sou eu sozinha, não tem eu e uma equipe em volta. Então poder ser essa figura feminina que fala de amor, que traz delicadeza para esse momento, que empodera outras mulheres para se sentirem fortes o suficiente para estarem ali falando de amor também. Isso para mim tem o maior valor do mundo. Sim. E você tinha começado falando que meio que precisava da validação de um homem, né? Tipo, eram os homens que estavam sempre dizendo se vocês podem ou não casar, como se a palavra de uma mulher não valesse. Assim. Adorei esse comentário. Não, é porque... você interrompeu ela na hora. Não, é que eu tô validando. Validando. Mas é porque a nossa cerimônia também muda esse referencial, porque a gente não tá ali para autorizar nada. Nem o Bruno, que é homem, tá necessariamente autorizando. A nossa figura não é de autoridade. Isso eu acho muito maravilhoso também. A gente tá celebrando junto o que o casal já viveu, o que o casal quer viver. As histórias de amor, não tô autorizando. Uma coisa que eu falo até, assim, eu tô aqui para tentar ser o porta-voz do sentimento de vocês. Sempre começo assim, de algum jeito. E quando eu falo, você fala, né? Eu e Lana Resnick declaro, você fala uma coisa bonitinha também.
Eu falo, nós declaramos você. Não declaro. Você falou alguma coisa? Eu e não. Ah, não, é porque eu vi o vídeo do Homem de Ferro. Não, Homem de Ferro. É porque eu falo, nós declaramos vocês marido e mulher. Aqui no Bendito a gente fala assim, né? Nós, a gente está tentando ser um porta-voz da galera. Eu acho Nós, isso. nós convidados. Não Sim, nós, exato. Eu acho Nós isso maravilhoso. Eu já convidados. terminei algumas cerimônias assim, poucas, mas eu não fiz disso uma marca, não, que às vezes eu fico meio tensa se o povo vai falar, não vai falar, se vai ecoar, assim, aí eu acabei puxando pra mim. Mas eu acho lindo isso, Bruno, que vocês fazem. Porque tá todo mundo celebrando. Você não é a figura, né, de autoridade. Tá todo mundo junto, vivendo, todo mundo que é parte dessa história, vivendo a celebração dessa história, né? Só um momento aqui. Não, que eu te pergunto. Não, só falar dessa aqui, que aquele casamento ali, aproveitando, não tem ninguém fazendo propaganda sua aqui, né, nos comentários, vou fazer uma coisa que aconteceu. Esse casamento da indústria Stark, a Ilana, na hora de celebrar, de falar que o casal podia se beijar, botou a máscara do Homem de Ferro e falou, eu, pelo poder que a indústria Stark me concedeu, declaro vocês marido e mulher e tal. E aí, aquele casal, eu não tinha data. E eu acho que foi... E assim, eu indiquei seu trabalho e eu recebi uma ligação do irmão do noivo uma ligação hoje em dia, né, em tempos de WhatsApp, recebi uma ligação interurbana, porque eles eram de São Paulo, para agradecer que eu indiquei lá. Ou seja, eles agradeceram que eu não tinha data, né? Mas, só para deixar registrado aí... Bruno, e aí indicou essa moça aqui que veste a máscara do Homem de Ferro, foi super legal. Exatamente. É porque esse noivo, registrado. ele é um cara que se fantasia de Homem de Ferro em todas as situações importantes da vida dele. Então, ele foi de Homem de Ferro na formatura, ele foi de Homem de Ferro, todos os lançamentos de filme, ele vai no cinema do shopping de Homem de Ferro. Ele pulou de paraquedas com a noiva, ele foi de Homem de Ferro. E ele é um cara que faz muita surpresa para as pessoas. Ele é ultra carismático, ele é um fenômeno, Bernardo. Sim, Bernardo. E ele surpreende muito. O pedido de casamento foi assim, tipo um Rock in Rio, assim, foi um festival de rock, foi um negócio alucinante. Eu falei, pô, eu gostaria de surpreender esse noivo. E aí falei, se eu achar a máscara, eu penso se eu vou fazer ou não. Aí achei a máscara. Aí eu vou levar na mala, na hora eu vejo se eu faço ou não. Aí quando eu cheguei, eu conversei com a cerimonialista, pedi para ela pedir autorização para a noiva, porque também é uma surpresa para ele. Ele vai achar super legal, mas eu não quero que ela fique desconfortável. O casamento é dos dois, né? E aí a noiva falou, beleza, pode fazer, vai ser engraçado. E ele fez várias surpresinhas na cerimônia. Tinha um pagenzinho que abria uma maleta de ferro e sacava um megafone para a hora do sim, ele berrar no megafone, sim! Ele também fez várias graças na cerimônia. E aí, no final, eu não sei nada de Homem de Ferro. O Guga me deu uma aula aqui de Homem de Ferro, me botou para assistir trechos importantes. E ele falou que ele podia ser o rap. Trechos importantes? A gente assistiu trechos importantes. E ele falou que ele podia ser o rap, não é? Que é o motorista, alguém que trabalha... Não sei. Eu tenho esse problema no currículo, não vejo filme de super-herói. Pois é, também não vejo. E aí ele falou, não, então eu posso ser o rap. Então, na hora eu pedia para o Guga vinha, abria o paletó assim, sacava a máscara, me dava, teve uma encenação. Aí eu botava... o Guga foi? Foi, esse ele foi comigo, foi em São Paulo, ano passado. Que maneiro. Que legal. Adorei. Aqui, tem uma dúvida real aqui. Gente, mas tem uma dúvida real. Vocês têm um trabalho tão bonito, como está sendo o período de quarentena? Como é lidar com a ansiedade e as incertezas nesse momento louco? Caraca, pergunta difícil aí. Ilana vai responder para você, André. Olha, como é que a gente está lidando com esse momento? Eu tento entender qual que é o meu lugar no mundo, assim, de maneira geral, e tentar trazer isso para esse momento também. Eu sou uma contadora de histórias, eu conto histórias de amor, eu tenho infinitas histórias de amor, como vocês também têm. E eu estou tentando passar por esse momento, não só revisitando elas, mas compartilhando mais elas nas minhas redes sociais, estou postando com muito mais frequência, estou relembrando detalhes que, né, tinham ficado meio para trás, porque dentro de uma história de amor tem infinitas historinhas, né, dos casamentos, das pessoas, então estou resgatando essas histórias e postando. Agora, eu também não estou numa de agora eu vou para a internet, vou fazer live todo dia e vou me reinventar com cerimônia assim, assado. Uma coisa que eu trouxe, assim, para esse momento e que eu acho que é relevante...
Porque eu fico me perguntando muito assim, sabe? O mundo precisa disso? Tudo que eu vou fazer, eu penso assim, o mundo precisa disso. Já tem tanta gente fazendo tal coisa, eu vou fazer também tal coisa? Então eu fico pensando onde realmente eu posso ter uma contribuição genuína e bacana. Então foi a coisa das cerimônias de boas-vindas ao mundo. Que eu fiquei pensando assim, os casamentos podem ser adiados. É chato para noivo, para o noivo? Claro. Mas tudo bem, é uma festa que você vai ter depois. Agora, imagina as mulheres que estão tendo filho agora, no meio da pandemia, sem ajuda de ninguém em casa, sem os avós conhecerem a criança, com todo mundo afastado. Então, eu estava propondo esse tipo de celebração para a gente celebrar essa criança que chega, todo mundo se vendo ali nas carinhas do Zoom. Ai, Que legal. E é uma coisa, eu acho que aí sim é uma contribuição que eu posso fazer nesse momento. E estou aberta a outras ideias também, mas é um momento em que a gente também não está olhando só para a gente, para o nosso trabalho. Eu gasto muito tempo do meu dia vendo ações sociais, pensando como eu posso me envolver, como eu posso ajudar, preocupada com o Guga, que é médico e sai para trabalhar. Então também tem muitas coisas rondando na nossa cabeça, além do aparecer, botar a cara, entendeu? Sim. Essa coisa da live virou uma coisa do nada e acabou tomou um espaço assim que é bizarro, porque parece que é uma hora aqui, na verdade viram duas, dependendo do convidado, e você se prepara antes e depois já não tem, vou voltar a escrever, mas eu tô nessa de também fazer um homenagem virtual, cerimônia virtual. Que você fez com a VV. Isso, festa, room party. A gente fez uma muito legal pra ver. Assim, no início bateu eu fiquei assim, primeiras 2 semanas a gente ficou muito assustado, assim, tipo, eu saí cancelando, o que eu saí cancelando? Eu cancelei umas paradas assim, tipo, falei, cara, é que foi antes do realmente começar a quarentena. Fui na academia, cancelei a academia, não vai ter dinheiro pra nada, ferrou a vida, entrei assim, tomei um susto absurdo. Mas aí acabou que ninguém cancelou o casamento, não tive que devolver dinheiro. Tipo, o nosso medo era ter que devolver dinheiro, porque já não tinha mais nada em caixa, né? Porque a gente paga nosso aluguel, a gente paga as nossas contas. O modelo que a gente trabalha assim, é ingrato para isso, né? A gente recebe às vezes antes do evento acontecer. Tanto que a gente está fazendo a gente tomou uma atitude aqui de, por enquanto, não receber nada à vista, né? A gente vai receber pra gente poder receber ano que vem. Porque a gente recebe tudo agora. A vista gasta tudo agora, ter que devolver a vista é problemático. Aqui, ó. Eu tinha um comentário aqui que eu tinha achado incrível. Só que aí o sobrenome entregou. Já me casei 5 vezes com a mesma mulher, só para reviver a celebração da Ilana. Alexandre Reisnick. Oi, Alexandre Reisnick, é o meu tio amado, irmão do meu pai. Quando ele fez 25 anos de casado com a minha tia Gisele, eu fui na casa deles, a gente teve algum jantar, eu acho que era junto com o Ano Novo Judaico, teve algum jantar, algum evento de família. E aí eu li um texto para eles no meio da sala, assim, só para marcar e tal. Eles devem lembrar disso. E foi muito fofo. Mas se eles quiserem fazer uma celebração assim mais robusta, eu tô super dentro. Manda o orçamento, e-mail, Ilana Resnick. Escreva para. A Cláudia Mendes fez um comentário. Pausa para o momento fofura. Casal dividindo fone. É que você não sabe o que tá de puxar a orelha aqui, puxar para lá. Tá? Porque parece que tá fofo, mas é só a situação. Aqui, posso ir para a reta final, Fábio Porchat, senão a gente não vai ter tempo. Posso? Pode. Tem tanta história que eu queria... não quero ser a chata, não. Deixa eu ver. Não, faz o seguinte, responde essas perguntas, depois a gente volta tá bom. para arrematar as histórias. Eu quero fazer a 3ª hora de live, por mim, tudo bem também. Só que eu vou ter que pegar a cerveja. Acho que nem minha tia vai ficar nessa 3ª hora. Mas tem uma coisa muito legal, falando essa coisa de porquê das lives, né? Tipo, a Cláudia Ticon é uma celebrante que ela está sempre acompanhando. Olha, ela fala, essas lives estão criando momentos de troca que a gente não teria em condições normais. De fato, um lado positivo no meio desse caos é que eu estou conhecendo celebrantes, estou conhecendo gente nova, assim, tipo, e fazendo essa integração que é muito rara, né, assim, acontecer. E está sendo muito bacana, eu acho. Eu acho também, porque se a gente estivesse batendo um papo com a Ilana num café, as pessoas não estariam vendo. Exatamente. Desculpa, a Paty tinha mandado uma mensagem lá atrás, eu esqueci. Algum casal difícil de celebrar? Acho que ela está perguntando difícil de tirar coisa, né?
Eu sempre tento pensar o que... É porque como eu pergunto muito, 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 eu faço entrevistas longas, eu converso muito, eu converso com familiares, com amigos, é difícil não ter alguma coisa que possa puxar o fio, assim, da história. Tem alguns casais que já vêm se desculpando, você também tem isso. Ai, desculpa, nossa história nem é tão boa assim, a gente nem se conheceu Sim. pulando de asa delta. Eu falo, não, tudo bem, tem coisas lindas e especiais em todas as histórias. O que eu acho difícil, às vezes, é quando o casal tem alguma perda importante na família, muito perto do casamento. E aí acaba que o momento da celebração fica um pouco mais delicado. Mas eu acho que não. Assim, claro que tem casais que são mais entrosados, tem casais que às vezes você conversa e pensa, eu não sei se esse casamento vai durar. E aí pode ser um pouco mais difícil de extrair alguma coisa, mas a grandíssima maioria, o que vem pra mim acho que eu atraio coisa muito boa, assim, só vem gente maravilhosa. Não, na verdade, acho que essa pergunta assim, é boa, porque às vezes fala a forma como a pessoa reage às suas perguntas diz muito sobre ela. Então, e aí dependendo do que você sente ali, isso dá para usar muito na cerimônia, assim, né? Tipo, como a pessoa age, ou a maneira do cara se preocupar em dizer alguma coisa ou outra, assim, tipo, a maneira que ele se coloca atrás do escudo dele, assim, das piadas. Outro dia eu postei um vídeo do cara que foi difícil achar o sentimento por trás das piadas dele. Papapá, papapá. E aí a galera já vai rindo, porque conhece o Igor, que sabe que o cara sobe. E aí, tipo, levar isso é muito bacana, que as pessoas, tipo, puta, isso é muito Igor. Sentimento atrás de piada? Tem um especialista falando. Vai. A Paty está falando aqui, em março de 21 tem um casal ótimo, que é o casamento dela, lindo, maravilhoso. Safado. Então é ela que está perguntando. Então, Paty, você vê se fica bem facinha, tá? Bonitinho. Nossa, Laura. Ela falou que já cantou num casamento que o pai do noivo tinha falecido na véspera e tinha deixado um áudio gravado para ele, porque estava em estado terminal. Já fiquei toda arrepiada. Foi o caso. Alguém me contou essa história tem pouco tempo. Acho que a gente viu um filme que alguém postou, não? Eu acho. Quem celebrou acho que foi a Tatiana Couto. Mas foi um. Enfim, algum amigo aí, algum colega falou. Ilana, separa um café da manhã para a Paty, porque ela falou que ela fala pelos cotovelos, então você começa logo de manhã. A Paty, a gente troca um monte de WhatsApp, porque o casamento dela ia ser setembro, mudou para março, a gente está sempre se falando dela, ela é muito, muito querida. Muito bom. Olha lá, Laura. Não lembro quem me contou essa história que estava lá. Vai. Momento, Fábio Porchat, que história é essa? Você só pode fazer mais um casamento na vida. Onde você gostaria que fosse? Pois fiquei pensando nisso. Não tenho nenhum sonho de tipo, quero fazer na França, eu gosto, os casamentos que eu mais gosto são os mais simples, os que têm mais contato com a natureza. É verdade. Então, é onde eu me sinto melhor. Eu acho que se fosse para fazer mais um, eu não escolheria praia, porque eu não sou uma pessoa muito de praia, sou uma pessoa de montanha, de natureza mesmo, assim, de árvore. Vou contar um parênteses. Ilana significa árvore frondosa, então eu tenho muita conexão assim com árvore. Estou aqui na parede do meu quarto, que Você já tinha visto. Meu Teresópolis. Só que a árvore não é frondosa. É um pinheiro. Não é tão frondosa. Mas eu acho que eu escolheria um lugar assim, com pé na grama, sabe? Não pé na areia, não, mas assim, pé na grama embaixo de uma árvore. Eu acho que seria por aí. Que legal. Pô, que bonito, Ilana, não sabia, não. E tem algum lugar que você não celebraria de jeito nenhum? Pelo visto é na França, então. Não, nada contra a França, tô tranquila com a França. Tem um lugar que eu não celebraria de jeito nenhum, que não sei nem se é isso que vocês estão buscando de resposta, mas assim, eu não celebraria nunca num avião. Isso que a gente tá buscando, pô. Eu tenho muito medo de avião. O que a gente tá buscando? Sei lá. Não, assim, eu fiquei pensando, eu acho que eu não celebraria em nenhum meio de transporte, porque carro, ônibus, eu enjoo muito, então, menor condição. Cruzeiro. Eu tenho pavor de cruzeiro, eu não entro, nem barquinho, assim, uma balsa para atravessar. A balsa lá da Ilha da Gigóia, quando eu tenho que fazer casamento lá, eu já vou assim, sem nem respirar de nervoso. Mentira, ali você não vai morrer afogado, é muito pequenininho. Mas não é de afogar. É de afogar? Eu não sei, é um balanço ali que eu não curto. E avião, aí eu super sumo assim do pânico. Aí
Tem uma coisa que eu e minha irmã a gente fala, engraçada, não sei se a minha irmã tá aqui. Às vezes, quando a gente tem uma situação, tipo, difícil, sei lá, ela tem que apresentar um trabalho do mestrado, sei lá, apresentar um trabalho de conclusão da faculdade. Aí ela fala assim, cara, foi muito difícil. Imagina se fosse um avião. Imagina se fosse um avião e eu falando inglês. A gente fica assim, pensando qual seria potencializando No avião pelada. No avião pelada em inglês. Tipo, no avião com turbulência pelada. Eu acho que esse é O o pior avião cenário. caindo máscaras de oxigênio. E eu lá, tranquila, imagina, o amor e tal. Então, assim, no avião, não, Adorei essa resposta. nem com Rivotril, nem com Dramin, nem com nada. Maravilhoso. Ai, Todo minha mundo irmã tá aí aqui, ela tá rindo. Ju Resnick. Aqui, o Sebarinho. E aí, eu não celebraria no fundo do mar. É. Por favor, de De fundo jeito do nenhum. mar. Quem que pensa no fundo do mar, gente? Pelo amor de Deus, se orienta, que isso? Tanto lugar bonito vai ser no fundo do mar, não. Nossa, não, jamais. É, ué. E casal de filme, ou da literatura, ou de série, que você gostaria de celebrar? Também pensei nessa pergunta. Pensou, né? Ou não pensou? Pensei. Eu acho que vai ter gente Vai vir que... com uma coisa, tipo a Flávia da Amor Sempre Vivo. Ela tive que mudar a pergunta por causa dela, né? Porque começou, Por quê? qual casal de filme? Aí ela, filme não é muito a minha praia. Eu vou de Guimarães Rosa. Aí foi... Aí tive que abrir para literatura. Isso, exatamente. Ai, e aí, quando fui para a Rede da Conta de Vista, tive que abrir para série também, que foi para Disney Plus. A gente tem que ver, aliás. Vamos fechar a Amazon Prime essa semana. Aí eu comecei com... Tá, mas eu tô curiosa. Que Não, casal? mas assim que vai aumentando a audiência. É assim que a gente segura, ó, 27. suspense. Eu vou falar depois dos comerciais, Bruno. Para. Não, eu Agora fiquei pra você. pensando, eu acho que vocês vão fazer assim, pra minha resposta. Mas é verdade. Eu acho que eu queria celebrar o casamento da Amélie Poulain e do Nino aqui em Campoá. Já... Tá vendo? Já era esse... Não, eu achei maneiro, mas acho que a Nicole Nazzi falou, a Amélie Poulain. Que bom, eu queria muito que você fizesse. Mas a Vidinha, semana passada, falou que ela queria fazer o casamento do Ross e da Rachel, né? Aí eu falei, queria mesmo era fazer o casamento da Phoebe e do Mike, porque eu sempre me identifiquei com a Phoebe, amo a Phoebe. Eu preferia fazer o casamento dela e do Mike. Acho que seria, mas daria pra brincar Que mais, maneiro. mais engraçadão, sabe? Ia ser muito legal. Verdade. Nossa, adoro a Phoebe. Aqui, a Elaine até parece que não... tá. A Elaine estava assistindo as duas lives, mas ela perguntou se você já se emocionou durante uma celebração que atrapalhou sua fala. Você já se emocionou, você falou. Não, mas não de atrapalhar a fala. Não, mas vira e mexe tem umas palavrinhas que engasgam, assim. Mas eu acho que quase todas, sabia? Eu acho que todas. Não de atrapalhada, eu não consegui falar, mas de dar aquela embargadinha, você dá uma respirada e segue. Mas todas emocionam. Todas. Que dá aquele nozinho. Às vezes é uma palavrinha que é o gatilho pra você, mas respira fundo e vai, mas todas. Eu não sei se a Dai tá aqui assistindo. Não sei se vocês conhecem a Dai e o Lotus, né? Sim, conheci. Eles amam o meu trabalho. Eu conheci no casamento que ele foi padrinho. E eles amam o meu trabalho, acham incrível. E eu seria a segunda opção deles, tá? Eu tenho uma história com eles que é muito especial. A Dai, ela tava aqui mais cedo na outra, eu não sei se ela ainda tá. Mas eles assistiram uma cerimônia que eu fiz e eles trabalham com decoração, com evento, e eles estavam num período de mudança de espaço onde eles iam trabalhar. Então, nesse período, eles estavam acompanhando outros decoradores e cerimonialistas. Eles estavam fazendo tipo um estágio com o Roberto Cohen nesse casamento, que era o cerimonialista do dia. E aí, eles assistiram a cerimônia. E quando acabou a cerimônia, eu fui falar... Eram 2 homens. Eu fui falar com os noivos e meio que sumi, assim, ali da área. E aí o Lotus chegou pro Guga e pediu o meu cartão. Aí o Guga falou, chegou um rapaz aqui dizendo que adorou a cerimônia, pediu seu cartão. Eu falei, que bacana, você deu, legal, tá. Aí passam uns 2 ou 3 meses, a Dai me escreve, não conhecia eles.
E aí ela me conta o que aconteceu, assim. Eles trabalhavam juntos, já estavam juntos há uns 5 anos, mas estavam num momento de muito desgaste, assim, da relação, por trabalhar junto e morar junto e tal. Sim. E eles estavam se separando e vendo como é que ia ficar a história, né? Já que eles tinham uma sociedade. E aí ela disse que no momento em que eles viram a cerimônia, que assim, a princípio também não falava pra eles, né? Tô contando uma história de amor de 2 homens, enfim, tem lá, enfim, não sei. Bateu pra eles de uma maneira que eles se reconectaram e eles decidiram insistir na relação. E não só isso, eles realmente voltaram a morar juntos. Ele pediu ela em casamento, que era o grande sonho dela. E ela disse que essa cerimônia que eles assistiram, que desencadeou todo esse processo, assim. Caraca, e aí ela muito falou, doido eu isso. trouxe você pra arrepiada. celebrar. Porque... Acho que a gente tá precisando assistir uma semana da Ilana. Tô zoando. Tô brincando. Mas foi um negócio que me emocionou muito também. Porque, né, senti que, assim, eu acabei sendo parte da história deles de alguma maneira, né? Claro, pô, uma Teve, baita parte. teve uma menina que falou que foi pedir em casamento por sua culpa, e aí lá em Cuiabá aconteceu isso. E, tipo, é muito doido, porque foi o casal não veio falar comigo depois da cerimônia, assim, tipo, diretamente. E aí durante a festa rolou o pedido de casamento, eu filmei. Na hora que ela pegou o buquê, o cara foi, se ajoelhou e pediu, não tinha nem aliança, não estava programando, foi no calor do momento. E aí eu filmei. E aí a gente tava indo embora junto com ela, aí eu perguntei assim, parabéns pelo pedido e tal. Vem cá, posso postar nos meus stories que eu filmei você sendo pedido? Você quer o vídeo e tal? Aí ela, cara, eu tenho que te agradecer, porque o meu alemão, ela chamava, meu alemão aqui falou que ele viu muito nosso amor no que você falou, e ele se empolgou e foi e pediu em casamento. E aí depois ela ficou mandando mensagem e tal, papapá. E você celebrou? Não sei agora se vai porque rolar. Não, até depende. hoje não falou. Não, parou assim no flerte de Instagram. Assim, Ô, noiva do alemão, faz contato com o Bruno, por favor, chama ele pra celebrar. Exatamente. Mas muito legal, muito lindo isso. E 3 colegas celebrantes que você admira? Olha, eu também fiquei pensando o que dizer, porque assim, eu admiro muitas pessoas nesse nosso mundo e vou dizer que eu admiro as pessoas que souberam encontrar a sua voz nesse ofício que a gente tem. Então, eu acho que quando você entra e você observa quem já está, às vezes é natural você ou se inspirar ou seguir muito um caminho que já foi percorrido. Então, eu admiro muito as pessoas que acharam muito a sua assinatura, que tem a sua autenticidade. Por exemplo, você fala muito que eu fui uma inspiração para você, mas você achou total o teu lugar, a tua voz. Você tem o teu jeito de escrever que é diferente do meu. Você tem a coisa do humor que é muito forte e que não é tão presente, não é a coisa mais essencial na minha cerimônia. Então, eu acho que isso é o mais admirável, sabe? É reconhecer a assinatura da pessoa ali do jeito como ela conduz. Então, nesse sentido, eu, obviamente, admiro muito vocês, mas isso é óbvio, né? Só tô aqui por isso. Não, obrigado, mas Eu admiro muito... Fala. Fico muito feliz, mas eu queria falar assim, obrigado, tá? A gente fica muito honrado. Isso aqui é tipo quando o Porchat entrevistou o Jô Soares, ficou emocionado. Acho que a gente tem esse sentimento, assim, né? Que 10 anos depois o jogo virou e ele tá lá. Isso a gente se sente muito homenageado. Mas assim, o objetivo dessa pergunta é tipo da gente conhecer. Eu não sei se você é novos celebrantes para mim, mas de repente é novo para alguém. E são boas referências, porque exatamente. Até falei outro dia com um cara que me entrevistou e falou: o que você recomenda para os celebrantes? Eu falei: cara, pesquisa, igual publicitário, né? Busca referência e cria o seu. Exato. Vê as boas ideias e cria a sua ideia. E às vezes uma pessoa vem... Então, tem 3 benditos casamentos aí, sabe? Então, tipo, caraca, gente, vamos pedalar um pouquinho mais. Tem celebrante mandando... como é que fala? Fake... e-mail fake pra mim. Cara, manda, fala o que você quer. Pô, a gente já vivi tanto isso. Pois então assim... mas não é o objetivo, não. Por isso que eu pergunto assim, de novas referências. Foi assim que eu conheci a Renata da Ponto de Vista, que é mais gigante que eu não conhecia até agora. A Renata, eu acho ela fenomenal. Assim, ela escreveu para mim há muitos anos dizendo que ela queria dar uma cerimônia minha de presente para alguém que ela gostava. Ela me contou, Acho que uma irmã, alguém querido.
E ela já se apresentou assim, eu sou uma contadora de causos de amor. Ela já mostrou que ela já estava no sangue dela, assim, sabe? E depois ela virou celebrante. E ela tem um texto que eu acho assim, que é dela. Você lê, você vê que é dela, sabe? Eu acho ela muito. Tem o chapéu que ela usa. Então, assim, eu admiro muito cara, assim, o caminho que ela trilhou. Ela é, sem dúvida, uma das pessoas que eu admiro, mas realmente você já conhece. A Maria Rezende, da Casar com Poesia, é sempre uma pessoa que eu vou citar, porque acho ela uma força, assim, uma presença e, ao mesmo tempo, uma delicadeza. E ela, né, tem a poesia dela. Ela não é só celebrante, ela é poeta. E leva a poesia dela para os casamentos. Então, acho ela, assim, muito fora de série. Eu gosto muito do trabalho da Mar de Afeto, da Naira, que eu já também tinha falado para vocês, que eu acho que também tem uma assinatura, né? Tem uma personalidade. O Amor Sempre Vive, eu não sabia que vocês já tinham conversado com a Flávia. Eu gosto muito do jeito da Flávia também. Eu acho que são mais ou menos essas referências, assim, que não só eu gosto muito, mas eu tenho uma identificação, assim, também com um jeito, com uma delicadeza, que acho que dialogam comigo, mesmo tendo um perfil autêntico. E aí, então você indica a Mar de Afeto, né? Para eu conversar aqui. Ah, sim, quero ouvir a Naira. Tu tem o WhatsApp dela? Não. A gente se fala por Instagram. Eu vou pedir no Instagram. Ela então. estava aqui, mas ela, não sei se ela ainda tá. Eu vi que ela falou. Não, a gente tá perdendo hoje, viu? De 46 para 23. A segunda live nem é todo mundo que aguenta, não. Ah, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não se bota essa pressão, não, Bruno. Tá tudo certo. Não, mas eu amei. Cara, obrigado. Tem mais história para contar? Tá acabando. Sei lá, conta aí, não tem tanta coisa. Mas eu acho acho que a gente pode deixar para a próxima live, né? As outras histórias. Você faria uma nova live? Agora eu gostei dessa coisa, não sei. Não, agora então, ela tá desbravando um novo mundo. Menina, que território desconhecido até então. Mas você gostou? Não doeu, né? Foi legal. Eu vou te falar que eu fiquei muito ansiosa antes, sabe? Mas não foi nem só... Foi assim, ansiosa de estar aqui. Tipo, ai meu Deus, como é que vai ser se eu ficar com vergonha? E agora eu já tô super bem. Mas eu fiquei ansiosa porque eu fiquei lembrando realmente de tanta história. E aí eu também fiquei pensando, mas será que eu tô esquecendo alguma coisa? Será que tinha alguma história muito boa que era legal contar e eu não contei? E aí fiquei por isso que eu mando... É por isso que eu mando a pauta antes, para se preparar. Porque se for no susto, comigo acontece isso direto. Tipo, no susto é uma história maravilhosa. Aí teve um dia que eu liguei pra Vidinha na hora, ela me ajudou a lembrar. Só que aí depois eu me arrependi. Eu falei, puxa, tinha tanta... Se eu soubesse das perguntas... Não, eu fiquei 2 semanas pra lembrar que eu queria celebrar a Rose Rachel. 2 semanas. Não, semana passada ela falou que eu ia gostar. Aí eu tive que falar. Faltam 23 segundos. Obrigado, você é uma fofa. A gente adora você e seu trabalho. Vocês são maravilhosos, queridos. A gente não fez a foto que tem que tirar os comentários. Ai, caralho. Puta, eu não sei tirar comentário. Peraí. Mas a gente pode só fazer uma cara linda e alguém tira. 10 segundos. Gente, alguém dá print.